Luxemburgo e da outra ponta, hoje na ponta direita, mas geralmente fez sucesso na ponta esquerda, Éder Aleixo. Boa noite, né? Boa noite a todos. Tudo azul, né? Tudo azul. Até quarta-feira. A gente vai... Porque quarta-feira vai ficar o quê? Vai ficar mais bonito ainda, né? Porque há 2 anos, de 2 anos para cá só dá Minas Gerais, né? Só dá Minas Gerais. Então, vai ficar mais bonito ainda quarta-feira. Nós vamos discutir muita coisa, mas vamos começar com isso aqui que não dá para fugir do assunto. O Luxemburgo, bom, óbvio, mas o Vanderlei foi campeão daquele time do Cruzeiro, épico, de 2003, que ganhou a tríplice coroa. E o Éder, gente, o Éder, além de ter sido ídolo no Atlético Mineiro, o Éder também foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro em 93. Ô Éder, o Mineiro é mais tolerante com esse negócio de jogar no Atlético e no Cruzeiro ou não? Não, mas aconteceu, não ssó eu, mas vários jogadores do Atlético também tiveram a oportunidade de jogar no Cruzeiro. Reinaldo, Cerezo, Luizinho, o Palinho. Entendeu? Paulo Isidoro. O Palinho já era do Cruzeiro mesmo. Mas eu tive essa oportunidade, eu estava até sem clube na época e uns amigos meus, que até já faleceram, que Deus tem num bom lugar, me levaram, o Cruzeiro me deu essa oportunidade, na época do César Márcio. Foram só 6 meses, mas com muita honra, com muita alegria, eu fui muito bem recebido no Cruzeiro, eu sou bem recebido no Cruzeiro, e eu tive a oportunidade da gente naquele ano ganhar a primeira Copa do Brasil do Cruzeiro, que hoje é tetracampeão, né? Então eu acho que foi um prazer muito grande, mas a minha vida toda foram 10 anos de Atlético, né? Então eu sou conhecido como Éder do Atlético, né? Com certeza. Então isso aí, mas foi com muito orgulho que eu joguei no Cruzeiro, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo Cruzeiro também, que me deu essa oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil. Ô Vanderlei, aquele ano de 2003 do Cruzeiro foi épico, né? Você acha que o Cruzeiro vai conquistar a tríplice coroa esse ano também? Aquele ano foi um ano muito bom, né? O Campeonato Brasileiro era de mais clubes. 24, né? 24. Então era mais complicado, né? E a Copa do Brasil, a final foi contra o Flamengo. Eu acho difícil o Cruzeiro levar a Copa do Brasil. Não é por causa da equipe do Cruzeiro, por causa da equipe do Atlético. A equipe do Cruzeiro é muito boa, está jogando futebol fantástico. Só que o Atlético pegou, o Cruzeiro vem jogando alguns jogos com uma perda de qualidade. Os 10 últimos 12 jogos do Cruzeiro não manteve a performance que tinha mantido na competição, teve dificuldade em alguns jogos, e o Atlético vem em crescimento. O Atlético vem num crescente e dificilmente o Atlético vai deixar de fazer gol. É um time que faz gol, um time que parte para cima, um time que não sabe jogar se defendendo. É um time que agride, que joga o adversário, que vai jogando, encurralando. Eu passei por isso lá no Mineirão, vai jogando você para trás, vai jogando você para trás, e com a qualidade que eles têm, mudam uma direção, fazem gol. E o resultado de 2-0, para eles foi fundamental, né? Eu acho que o Cruzeiro tem condição, é uma grande equipe. Relaxaram agora com o Campeonato Brasileiro, mas eu acho difícil tirar o título do Atlético Mineiro, porque o Atlético está num momento muito vivo, muito bom. Você falou daquele jogo do Atlético, e as duas vitórias mais emblemáticas do Atlético esse ano foram as duas, contra o Corinthians e contra o Flamengo, né? Os 4-1, os 4-1. Vanderlei, aquilo acontece o quê? Você acha que a superioridade do time do Atlético é muito maior que a do Flamengo e do Corinthians? É a pressão da torcida? Era o momento? O Atlético eu sempre disse, até conversei muito com o Calil agora quando a minha ida de novo jogar lá em Minas. Eu tinha falado em 2003 pro Zezé, quando eu era técnico do Cruzeiro, que fizesse uma parceria com o América na Independência. E aí, como fui técnico do Atlético, eu falei a mesma coisa do Calil. O Calil, pô, a Independência ali, o Atlético, era uma torcida do Atlético. Era melhor. É difícil ganhar. E aí vem um detalhezinho. O Atlético, quando chegou à final do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, ele mandou todos os jogos de Independência, só a semifinal e a final que não mandou. E aí teve problema no Mineirão. Então, é o momento da equipe, tá certo? E as coisas aconteceram muito favorável, porque a gente jogou futebol, tem uns detalhes assim que às vezes o cara que comenta ou o cara que assiste não consegue perceber isso. Eu fiz 1-0, mas o gol de empate do Atlético tinha que sair no segundo tempo e não no primeiro tempo. Saiu no primeiro tempo.
a gente já entra em campo de novo com o resultado já mais complicado, né? Começou o jogo, tá certo? Eu tomei o segundo gol com 9 minutos do segundo tempo. 9 minutos, você faz a conta na hora, dá 35, 36 minutos mais de jogo, mais o Atlético, você tem mais 40 minutos para o Atlético te encurralar e fazer. E aí eu tive a dificuldade no jogo, ó, não, mas desculpa, eu não tinha velocidade para puxar contra-golpe, eu fiquei sem jogador de velocidade nenhum. Eu só tinha, o Everton jogou com uma lesão, o Gabriel tinha ficado fora, o Alexandre tinha ficado fora, eu não tinha como puxar velocidade, porque você sabe que quando o adversário parte para cima, você abre 2 caras de lado de campo ali, e aí, o zagueiro vai parar na linha de meio campo aqui, você puxa um contra-golpe, você chega na cara do gol. Eu até fiz isso, quem assistiu o jogo, eu abri o Nixon na direita, abri o Everton na esquerda e coloquei o Eduardo da Silva fugindo dos 2 zagueiros, porque eu achava que o Atlético ia no segundo tempo encurralar a gente, plantar na linha de meio campo aqui. E falei para o Eduardo, quando essa bola chegar em você, eu vou ter o Nixon aberto e o Everton aberto. Domina, toca para quem vem de trás para meter a bola, então domina, gira e mete a bola para ele. Ele deu a bola de letra, aí o Leonardo roubou a bola e deu o contra-golpe e nós tomamos o segundo gol. Olha como é que o futebol é todo complicado. Por isso que é gostoso, né? Ô Vanderlei, se você fosse técnico do Cruzeiro, o que você... É difícil você falar isso, eu sei. Você vai me dizer, não sou, não vou querer falar. Mas vou te perguntar. O que você faria nesse jogo? E se você fosse o Levir, o que você faria também? Porque a gente recebe vários jogadores aqui aqui no Fox Sports Rádio, tanto faz à noite ou durante o dia, ex-jogadores e jogadores em atividade, e todos, Vanderlei, olha, a única exceção foi o quê? O Guilherme? Que falou do Levir, mas você não trabalhou com o Guilherme, né? O centroavante? Trabalhei no Cruzeiro. No Cruzeiro? Foi o único jogador que falou que o maior treinador que ele trabalhou foi o Levir. Os demais todos falam você. É uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Então essa pergunta tem que ser feita. Então o que você faria? Se você fosse o Levir e se você fosse o Marcelo Oliveira. Só isso. Só isso. Só isso. Mais nada. Dificilmente, mesmo que o técnico queira, ele vai conseguir fazer o Atlético tornar um time para trás. Não vai conseguir, porque a característica dos jogadores é aquela ali, tá certo? E eu, com a vantagem dessa, tendo um time do Atlético, eu vou partir para cima, eu vou tentar fazer mais um gol. Claro que vai ter uma proteção um pouquinho melhor, os jogadores vão recuar um pouquinho mais, vai ter uma preocupação de voltar um pouco mais daquilo que é devido, mas não tem como você segurar esses caras atrás, tá certo? Eu participei de um jogo, claro que não é Cruzeiro e Atlético, era Santos e São Caetano, em que eu tinha a desvantagem, perdi 2-0 no primeiro jogo. Então, o segredo disso aí é você... Final do Paulista, né? É você ir jogando os 90 minutos. Você não pode querer arriscar tudo num momento só, você tem que ir jogando. Como o Cruzeiro é uma equipe que faz gol também, tem qualidade de fazer isso aí, tem que negociar o jogo. Vai ter que tentar furar o Atlético sem ficar desprotegido. Furar o Atlético é difícil, porque furar o Atlético sem ficar desprotegido com a velocidade que eles têm é complicado. Então, mas eu negociaria o jogo durante 90 minutos. O Cruzeiro não tentaria fazer uma coisa, porque se você faz 2-0 com 10, 15 minutos, você pode ter certeza que o Atlético ganha o campeonato. Porque depois você vai ter mais 60, 70 minutos do Atlético em cima de você para furar. Então você acha que não seria um bom negócio fazer 2-0 ao Cruzeiro logo de cara? Eu acho que não. No meu conceito de pensando em futebol, o Atlético é um time que faz gol, que vai para cima. O bom então é à medida que o tempo vai passando. Se não acontecer nada de anormal, o Atlético ganha o jogo, o campeonato, porque ele faz gol. Se o Cruzeiro fizer 2 gols, com 10 minutos, 15 minutos, o Atlético fizer um gol, quantos mais gols o Cruzeiro vai ter que fazer? Mais 2. Então, e o Atlético vai fazer gol, cara. Esse que é o detalhezinho. Eu acho. Pelo time do Atlético, não é pelo time do Cruzeiro. É pelo time do Atlético. O Luxemburgo falou uma coisa certa. O Cruzeiro, e é normal, toda grande equipe que vem numa campanha igual ao Cruzeiro, acho que desde a 6ª rodada que o Cruzeiro vem na primeira colocação. E normalmente o time não aguenta, né? Nesse retorno eles tiveram uma queda de produção em função da aproximação, a proximidade dos caras dos times de baixo, então o time ganhar, não podia botar o time reserva. Começou a ter uma pressão, né? Aí sofreu uma pressão, caiu um pouco. Mas o Atlético subiu muito. O time do Atlético, igual você falou, o time do Cruzeiro é maravilhoso. O time do Cruzeiro é muito bom. Agora eu acho que o Levi vai usar muito o seguinte, porque o Atlético teve as 2 situações anteriores, né? Que foi contra o Corinthians e contra o Flamengo, correu atrás. Então, com certeza ele vai usar. Gente,
Nós corremos atrás em 2 jogos. Hoje nós estamos com a vantagem 2-0. Não é possível que nós vamos entregar para os caras. Então eu acho que ele vai usar isso muito. O Atlético, como você falou, o Atlético não deixa de fazer gol. Normalmente o Atlético está sempre fazendo gol. E a parte final do Atlético, fisicamente, está melhor que a do Cruzeiro. Aí o detalhezinho, Pascoal. Por quê? Porque o Cruzeiro estava brigando para ser campeão. É uma única possibilidade. O Atlético tinha três possibilidades aqui. Uma na Copa do Brasil e 2 para entrar para a Libertadores, não pensando no campeonato. O Cruzeiro estava pensando na conquista do campeonato brasileiro. E o Atlético pensando em entrar na Libertadores ou ganhar a Copa do Brasil. Então ele podia equilibrar a equipe. Se eu perder um jogo aqui na Copa do Campeonato Brasileiro, eu consigo equilibrar na frente, estou no bolo aqui, mas eu estou direcionando para a Copa do Brasil. O Cruzeiro não podia pensar nisso. Só pensava na conquista, porque sabia que qualquer deslizezinho, o São Paulo ou o Inter bobeou em algumas chances, o São Paulo também bobeou algumas vezes, podia encostar neles, entendeu? Mas não existe um relaxamento natural? A parte final física do Cruzeiro, ela tem um decréscimo, né? A gente vê os Quer dizer, no próprio jogo, na parte física. o Cruzeiro cai no final do jogo. Em função de jogos repetidos com a mesma equipe, ninguém consegue. Por mais que ele tenha elenco, é difícil. Porque, por exemplo, o Júlio Batista ficou machucado não sei quanto tempo, outro ficou machucado quanto tempo. Aí você tem que jogar com a mesma equipe. E mesma equipe, domingo, 4 domingos, jogando jogo decisivo, ninguém aguenta, cara. Mas o Luxemburgo, com relação ao relaxamento natural... Só para perguntar um negócio também. é o seguinte, hoje, até o Mano fala muito isso aí, está se comentando muito de cansaço de jogador. Muito. Né? E realmente, a gente pegou o São Paulo aí uma semana passada, e o São Paulo estava cada dia num lugar aí jogando. O São Paulo Viagem, não é só o jogo, não é só o treinamento, é aeroporto que você fica no aeroporto, é viagem daqui para lá, realmente é cansativo. Esgota. Sabe por quê? Que hoje... Esses dois aqui, ó, porque eles falam que é frescura de jogadores. Não, porque hoje você vê que o futebol é mais rápido. E o pessoal hoje corre muito mais. Então, dentro do campo hoje a velocidade é impressionante. Então eu acho que às vezes o cara sente. O Cruzeiro jogou ontem com um campo pesadíssimo. Então a perna do cara pesada. Então isso aí pode até refletir um pouco. Até porque o Cruzeiro vem. Mas nesse momento, por exemplo, é evidente que o Cruzeiro está muito mais desgastado que o Atlético. Isso aí acho que é claro. E o Levi vem, mesclando. Você não acha que, por exemplo, o psicológico, eu acho que está favorável ao Cruzeiro nesse momento? Embora o Atlético tenha vantagem no jogo, o Cruzeiro vem de uma conquista, de um bicampeonato brasileiro. Pô, ser campeão é demais. Os 2-0, a vantagem do Atlético, não credencia o Atlético como então, mas você não acha não. que esse emocional vai fazer com que esse cansaço físico desapareça e esse jogo seja igualado? Eu acho que, mas pode também dar uma relaxada nos caras. Poxa, nós já ganhamos o Campeonato Brasileiro. Nós estamos correndo atrás, nós vamos correr atrás do Atlético. Então tudo isso, na hora do jogo, tem importância. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar o melhor jogo da temporada contra o Atlético. Eu também acho isso. Ele vai para dentro de campo sabendo que não tem mais que conquistar, é só essa conquista que ele tem, não tem mais outra. Ele vai para dentro do campo gastar tudo que ele tem naquele momento, 120 minutos. Só tem um detalhe, é isso que vem. O Atlético está preparado para isso. Para o Cruzeiro vir jogar essa decisão. E a vantagem 2-0 fez. Se o Atlético tivesse gasto também, e aí não tivesse uma performance física, tá certo, e atlética melhor do que o do Cruzeiro, seria problema. Aí era complicado. Qual que é a importância da pré-eleição? Oi? Qual que é a importância da pré-eleição para um jogo desse? A pré-eleição, rapaz, esse jogo, a pré-eleição, ela tem que ser muito comedida, porque por si só o jogo já está num negócio, se você extrapolar um pouquinho, nem que está dando porrada no outro. Tem que dar uma aguentada, porque o jogo já motivou os jogadores. Essa expectativa, até porque a rivalidade Minas e Atlético e Cruzeiro é muito grande, como é em Porto Alegre, como é no Paraná. Cara, os caras estão pilhados o tempo todinho. O que está do lado do Atlético? Meu Deus! Não podemos ter uma vantagem. Imagina, nós perdemos para o Cruzeiro com essa vantagem. O Cruzeiro quer ganhar. Não, quero ganhar porque eu quero a tríplice coroa. Então tem tudo isso, tem todo esse movimento. Então, eu acho não, né? Tenho certeza, vai ser um jogaço e eu acho que como eu falei, o Atlético com a vantagem 2-0 não está credenciado, não. Porque o futebol hoje está muito. A única coisa assim que a gente vem, né, a gente quer do futebol, né? O que acontece com o Atlético? Ele criou uma característica. O Levi mudou o time do Atlético. Ele criou uma característica. Então, encaixou, tem coisa que encaixa. Ele tem um grande jogador, que é o Tardelli, que não é nenhum jogador excepcional dos fora de série que nós conhecemos, mas é um grande jogador. Está fazendo diferença. E é rápido. Os outros são jogadores que colaboram com a equipe. A equipe do Atlético é a equipe que mais muda de direção no futebol brasileiro hoje.
É o time que é totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vimos aqui. Se você falar isso vai dar certo, não sei até quando vai dar certo. Se botar outros jogadores, não sei se vai dar certo. Com esses jogadores deu certo. E tem outro detalhe, Vanderlei. Então, se o Levi tentar mudar, aí que eu acho, se o Levi tentar mudar em função da vantagem que foi adquirida, e tentar mudar o comportamento tático da equipe, aí é que pode o Atlético. Eu acho que ele não vai mudar. Você falou do Tardelli, realmente ele atravessa uma fase maravilhosa, né? Agora tem o Leonardo Silva, para mim, ainda é um dos melhores, mesmo com 34 anos, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Eu gosto Leonardo muito Silva dele. é um jogador excepcional. E o Marcos Rocha é um lateral que não marca bem, mas ele com a bola no pé, ele ataca Com a bola muito. na mão também. E com a bola na mão também. Na mão, entendeu? E é um cara que pode fazer diferença. E o Luan? O Luan é aquela coisa, com o Dátulo, é os caras que encarnaram a camisa do Atlético. Você vê, os caras beijam a camisa do Atlético toda hora. Então, o argentino, a gente já conhece da garra do argentino. E o Dátulo é um cara que não teve uma passagem boa lá no Inter, mas no Atlético, como você falou, o cara encaixou. Esse Luan... Encaixou porque ele não joga, assim, ele era segundo volante É. ou o primeiro volante. No Atlético, Ele joga solto, no Atlético ele tá jogando ele é o solto. terceiro volante, ele é o meia, ele é o E que o chega Luan? na frente. Eu vi. Ele parece um jogador ventilador, ele tá em tudo quanto é canto, ele sai girando, sai girando. Pô, e os caras, difícil pra marcar Não, o e Dátulo. o Luan, é um Pascoal, talismã, o Luan ele é aquele aparece toda cara hora. que ele não tem bola perdida. E é aquele tipo de jogador do treinador. O que o treinador pede para ele fazer, ele faz tudo. Se for lá fora para xingar, tudo, ele vai. Então, ele está se dando muito bem. E é um moleque novo aí, com muita condição física. Esse negócio do Atlético aí, assim, a gente vai reportando futebol, né? E há muitos anos eu venho discutindo sobre marcação no futebol brasileiro, o que é conceito de marcação. O conceito de marcação no Brasil mudou de ocupação de espaço para brucutu. Todo mundo quer botar jogador, marcador, o jogador que dá porrada, o jogador que chega, o jogador que faz isso, aquilo. E nós fomos mudando isso e eu também fui obrigado a mudar porque foram acabando os jogadores. Conceito de marcação é o que o Atlético faz. A primeira marcação que começa de uma grande equipe é na frente. O Atlético começa marcando na frente muito forte. Os jogadores voltam numa velocidade muito grande, marcando o adversário. Então, se a primeira marcação começa na frente, o adversário não tem nem tempo de chegar. O Tardelli faz isso. E a outra maior marcação que tem chama-se posse de bola no campo do adversário. Se você tem 65%, 70% de posse de bola no campo do adversário, é a melhor marcação que você tem. E se onde você perde essa posse de bola, o teu time começa essa marcação lá na frente, sem deixar o adversário ir para o teu campo, você começa a ter um time... O Barcelona faz isso. Mas aí nós não temos o Barcelona como um ótimo. Eu já vi o time do Zico fazer isso, do Flamengo fazer isso. Já vi grandes equipes no Brasil fazer isso. E nós achamos que o Barcelona faz e que é fantástico jogar sem um centroavante fixo. Que é que o Brasil de 70 jogou com o Tostão, pô, ele não era centroavante. E nós achamos que o Barcelona é fantástico. Aí se você levar o time do Atlético, é fantástico. Pode falar da de 82 também, eu não vou importar, não. Não, de 82, mas de 82 eu acho assim, é uma equipe fantástica, mas não era de velocidade. Mas Ela não tinha o poder de marcação que tem o time do Atlético. Ela tinha um poder de domínio de bola, de posse de bola muito grande, porque eram jogadores craques. Leandro, marcar era brincadeira. Era craque. Mas o atacante gosta de marcar, Luxemburgo? Porque quando você determina que o atacante tem que fazer essa marcação da linha de Só zagueiros... não gosta no Brasil, mas lá fora Então, todo mundo marca. O brasileiro é mal que aqui não acostumado. marcam, vão pra lá, marcam. O brasileiro é mal acostumado. É complicado você conseguir colocar essa ideologia na cabeça do atacante. O negócio dele é fazer gol. Porque muita gente, com todo respeito, muita gente da imprensa acha que jogador de atacante não tem que marcar. Jogador deixa o cara jogar, deixa ele solto lá. Vocês estão falando, o atleta teve a ousadia de mandar 2 centroavantes embora. O Jô e o menino lá. O André. O André, velho. Assim, a gente está mais tempo do futebol, né? O centroavante, para mim, é uma situação muito complicada para o centroavante específico, para você definir. Está em extinção esse cara? Não é porque a bola não chega lá. Porque quando antigamente você tinha um ponta direita e ponta esquerda que negociavam bola no lateral para a bola chegar no fundo. Hoje em dia você não tem mais isso. Se você não tem, por que você tem aquele cara ali? Para você ter aquele cara ali, você tem que ter o cara que vai chegar. O lateral, o Carlos Alberto chegava, o Leandro chegava, o Júnior que chegava, o Eric chegava, o Rogério, a Zequinha, aí você vai por aí, tantos que chegavam ali, consagravam. Mas os maiores artilheiros do futebol mundial não são os centroavantes, são os meias. Pelé, Cruyff, Rivelino, Zico, Maradona. Por quê? Porque eles vêm de trás. Tá certo? O Vavá, por exemplo, o nego fala que o Vavá era centroavante. O Vavá nunca foi centroavante, era atacante. O Vavá era habilidoso, abria espaço para todo mundo, fazia tabela, fazia. Coutinho não era centroavante, era atacante. O Ronaldo, o Fenômeno, não é centroavante, é atacante. Romário não é centroavante, é atacante. Que ele era?
Luiz Fabiano é centroavante. O Fred. E o Fred? Fred, centroavante. Serginho, centroavante. São O características. Tardelli é atacante? É atacante. Claro. Então existe uma mudança. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, você negocia a tabela com ele, você negocia um passe para ele, ele te proporciona. O Serginho Chulapa, que é um artilheiro fantástico, né? Você tinha que negociar com ele o seguinte, jogava em cima dele para ele fazer a escorar aqui, fazer parede para os outros, então e a bola chegar do lado para ele. Não é ele, é todo centroavante, é igual você falou. Se a bola não chegar... O Zagallo teve uma sacada assim, né? Em 70, tinha Dari e tinha Roberto Miranda. Mas jogava Rivelino, Gerson, Pelé, Clodoaldo. Aí é sacanagem. E aí ele falou assim, pô, mas como é que o Dari vai tabelar com esses caras aqui? Vai ser duro, né, cara? O Roberto Miranda vai tabelar com o Dari? Não, o artilheiro Dari foi artilheiro O Roberto fantástico. não era tão caneludo. Mas era centroavante. O que ele fez? Ele botou um cara que negociava a bola com eles, que era o Tostão, pô. O Tostão vinha, tinha o mesmo poder de inteligência, vinha aqui, passava um, passava outro, e postava velocidade, como o Barcelona, um cara de lado de campo. Então, em 70, o Zagallo botou um cara para acompanhar o raciocínio daqueles caras. O Jairzinho foi meio centroavante daquele time. Não, ele era facão. Não, ele jogava muito de bola. Ele era facão. Mas Jairzinho era facão. Era a O ponta Tostão que puxava e inventava. os caras metiam. Você pode ver que o Gerson, em muitas jogadas daqui, o Gerson daqui da intermediária já olhava, o Tostão vinha negociar a bola e metia no ponto futuro que o Coutinho falava, já metia pro Jairzinho sempre facão. Puxava o facão e o Carlos Alberto passava. Então, coisas assim fantásticas aconteceram em 70, que a gente fica discutindo futebol hoje, né? Que a Copa do Mundo mostrou nada diferente. Você não achou? Mostrou nada diferente. Nós fomos elogiar Nem o time da Alemanha. nós fomos elogiar 3 zagueiros que tá desde 90, quando nós demos porrada no Lazzaroni, porque nós não, que eu sou parceiro Não, dele, mas assim, o jogo da assim. Alemanha, por exemplo, para você não foi um jogo... Quem? As tribulações que a Alemanha fez. As A Alemanha, presta atenção, a Alemanha foi como o Brasil em 70. O Brasil em 70 foi ganhar a Copa do Mundo. Foi a melhor preparação de um país para ganhar a Copa do Mundo. A Alemanha veio ao Brasil ganhar a Copa do Mundo. Esquece o melhor time. Ela teve para sair da Copa do Mundo em alguns momentos. Em alguns jogos... Vanderlei, 3 caras em cima da bola, sempre. Com ou sem a bola? Mas isso outros países já fizeram, não é novidade. Fizeram como se fosse uma grande novidade. Não tem novidade. Simplesmente a Alemanha se preparou como ninguém pagou a Copa do Mundo. Veio, fez o marketing, botou a camisa do Flamengo, foi com. Não, eles fizeram muito bem. Um negócio mas lá. tem espaço para novidade? Com o Brasil. Tática hoje no que futebol? Tática? Todo mundo achou. Estou te perguntando se todo tem mundo espaço achou. para isso. Vamos botar no meu raciocínio lá. Todo mundo achou que a Holanda com o Van Gaal foi fantástica. Pô, em 70 o Lazzaroni botou 3 zagueiros, deram porrada nele. Em 90. E agora achamos fantástico a Holanda jogar com 3 zagueiros. O Chile jogou com 3 zagueiros, o cara passou a ser o melhor técnico do mundo. E o Lazzaroni em 90, então era vanguarda, pô. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós elogiamos as coisas que ela é momentânea. Tá certo? E o esquema tático, esquece que é 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8. Esquema tático tem que ser aquele que encaixa no teu jogadores. Sim, claro. Se a Holanda achou que aqueles 3 zagueiros é melhor. Né? Se eu achou que é 4 é melhor. E nós fomos achar que tudo era novidade. O Van Gaal fez uma das grandes bobagens numa Copa do Mundo e foram poucas pessoas que falaram que ele fez aquela grande bobagem. No jogo da penalidade máxima, em que ele tirou o goleiro, botou o outro e o cara pegou os pênaltis. No jogo que ele tinha a única possibilidade de passar para outra fase, ele tirou o cara faltando 3 minutos, o Van der Sar, que era o centroavante lá, o Van Persie, tirou e queimou a última substituição e não colocou o goleiro, que era a única possibilidade. E acharam o Van Gaal fantástico. Então são coisas que a gente não consegue entender. E o goleiro líbero que a Alemanha utilizou? Mas já não é o primeiro líbero. O maior líbero de goleiro foi o Van der Sar da Holanda, em que ele jogava com o time quando estava apertado, a bola vinha para o Van der Sar, a bola saía redonda, todo mundo apertava a Holanda, a jogada vinha no goleiro, aí ele passava para o lado esquerdo. Vinha de novo, passava para o lado direito, jogavam com ele o tempo todo. O goleiro da Alemanha joga adiantado como se fosse um zagueiro para poder a linha, a defesa, jogar mais no meio campo. Então é uma novidadezinha. Mas isso já fizeram. O Rogério Ceni faz isso aqui no São Paulo. Já fizeram tudo que aconteceu. O negócio é botar em prática. Não, já fizeram 500 vezes, é que nós esquecemos. Nós elogiamos muito o momento, esquecemos de ver que a gente está vendo as imagens essas coisas daquele 7-1. Mas, por exemplo, eu só concluí meu raciocínio só, então, que em 70, tá certo? O que a Alemanha fez aqui no Brasil, o Zagallo fez em 70. A Alemanha colocou um zagueiro jogando de lateral esquerdo, tá certo? O Brasil tinha um zagueiro jogando de lateral esquerdo, que era Everaldo, quem descia era o Carlos Alberto Torres. Em 70,
Em 70 nós tínhamos Clodoaldo e Gerson, que nenhum dos dois eram jogadores de grupo Não plus. era volante. Tá certo? E em 70. Então, quer dizer, então agora em 90 nós estamos achando novidade. Não é novidade. É momento, é cíclico isso. Então a Alemanha fez um trabalho que estava por baixo, fez um trabalho muito fantástico do governo, participou, teve a atuação do governo, até porque a Alemanha é a maior economia do mundo, então, tem que participar mesmo. O dinheiro lá entra com facilidade. E se preparou, veio aqui para ganhar a Copa do Mundo e vai dar trabalho nas próximas Copas do Mundo. Para você e para o Éder, mas vocês estão vendo a cena daquele jogo aí que é uma coisa que nós nunca mais vamos esquecer. Para um treinador e para um jogador. Vanderlei, 7-1, tá tomando 2-0. Um jogo em casa, uma Copa do Mundo. Você esperava aquilo? O que fazer na hora? Nós esperávamos. Nós trabalhamos na Copa do Mundo lá, Júnior estava aqui na Fox com você lá. Era questão de tempo. Nós tivemos contra a Colômbia, tivemos contra o Chile, era questão de tempo, cara. O que aconteceu é o seguinte, desarrumou, primeiro emocionalmente, eu acho que aquela ida do Neymar virtual para o estádio não deveria existir. A ida do Neymar eu lembro virtual. Que você falou isso na época também. Virtual, ele foi virtual. O Neymar não podia ajudar a gente, estava dentro do estádio. Então a ida virtual. A outra foi o seguinte, o time desequilibrou emocionalmente. A partir do momento que sentiu o desconforto dentro do jogo, o quase zagueiro passou a querer ser centroavante, o lateral passava os dois laterais ao mesmo tempo, e aí com um time fantástico como o da Alemanha vai tomar 4, 5, 6, 7. Não tem jeito de não tomar. Só comentar uma situação. Deixa eu falar uma coisinha. Nesse jogo do Brasil com a Alemanha, eu tive o prazer de comentar aqui na Fox, ao lado do Vanderlei, né? E com o João narrando. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é difícil para um cara como o Vanderlei, tão competente, tão vencedor como ele, ver o que estava acontecendo com a seleção brasileira. Claro que todos ficaram assim, meio que estupefatos, e em alguns momentos o Vanderlei ficou em pé e falava assim, Marcelo, porque você fica querendo ajeitar lá de fora, né? Marcelo, mas olha aquilo ali, Jesus, ninguém vai chegar, entendeu? Eu acho que ele ficou mais agoniado, porque às vezes os caras falam, não, torcedor, o treinador que potencialmente pode ser da seleção brasileira, não vai torcer a favor, mas eu vi a agonia dele, ninguém me contou, eu vi a agonia do Vanderlei, lá de cima queria ajudar a fazer alguma coisa. Mas é o seguinte, pastor, eu acho que, como o Vanderlei falou também, eu acho que nós brasileiros, logicamente, a gente queria que a seleção ganhasse, né? Então nós abafamos muita coisa aqui, a gente falava, porque a geração nossa não... Essa geração, uma das piores que eu já vi no futebol brasileiro. Então, a gente com aquela ansiedade de ver o Brasil ganhar, a gente fala, não, que o Brasil vai. Como quando ele vai. Contra a Colômbia, nós batemos na trave. O primeiro jogo também nós tivemos dificuldade, foi o primeiro jogo com o Chile. Nós tivemos todos os jogos. O jogo foi contra a Croácia. Pois é. Então, aquele pênalti que o árbitro japonês deu a favor do Brasil. E aquilo ali que aconteceu, eu acho que, olha, nenhum brasileiro pensava que seria daquele jeito. Apesar da gente, né, mais no futebol, acho que todos nós, brasileiros, sabiam que o Brasil não ia ganhar da Alemanha. Mas daquele jeito foi... Mas faz o fator psicológico da coisa, também que eu acho que pesou muito, porque todo mundo fala da tática, da técnica. Não é tática, não. Estava na cara que esses jogadores do Brasil, eles estavam realmente tremendo. A Copa pesou demais para essa molecada. Mas a dependência... Thiago Silva, Davi Luiz... Aí eu quero falar para vocês dois. A dependência do Neymar, que a gente dependia do Neymar, pô. Então, na hora que aconteceu aquilo com o Neymar, acabou. Deu Mas por que esse time chorava tanto? Fragilidade psicológica. Sabe o que acontece? É que a gente perde, a gente fica muito bravo com a derrota, analisa aquele momento, porque todo mundo ficou bravo. Eu estava querendo chutar o balde lá em cima, porque tu vê os caras, tu fica... Acontece o seguinte, se você pegar, quando começou a Copa do Mundo, nós falamos lá, eu falei, a Alemanha ganha a Copa do Mundo, foi bem claro, a Alemanha a Copa do Mundo, nós estávamos lá, sim, acho que a Alemanha a maioria apostou ganha a Copa do Mundo. Mas a Argentina, a Alemanha ganha a Copa do Mundo. Por quê? A Alemanha veio com 90% dos seus jogadores já tinham jogado uma Copa do Mundo e 70%, 80% tinham jogado 2 Copas do Mundo. Cara, isso é uma experiência fantástica. As histórias de conquista de Copa do Mundo passam por isso. O Brasil, campeão de 70, nada mais é do que um derrotado de 76. A Alemanha de 74 é derrotada de 70. Então, isso é assim que constrói. Quando nós pegamos o time do Brasil, não é que os caras pipocaram, não existe, tira essa palavra de você como analista de futebol, que pipocou, não existe pipocar, cara. Não existe cara pipocar. Não é pipocar, mas eu acho que pipocar. Não existe. É o seguinte, os caras não estavam preparados para um evento daquele nível. Faltaram jogadores experientes, não é pipocar. Não, mas eu não falei que pipocaram, eu falei que eles sentiram
reagiram psicologicamente, eles estavam em frangalhos. Não é isso, não. Né? É porque o cara não está preparado, porque você vai vivendo aquilo ali. Se você pegar um menino de 18, 19 anos, tirando o gênio, todos vão sentir dificuldades. É normal. Então, como é que você... Eu, com a experiência, eu não disputei uma Copa do Mundo ainda. Disputei uma Olimpíada, disputei jogos importantes. Uma Copa do Mundo, ela é diferente. Ela é diferente. Ela mexe com o teu emocional diferente. Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa. Então, aquele time, quando ganhou a Copa das Confederações, foi criada assim uma situação em que aquele time poderia ser o time da... Então, o Filipão, o trabalho dele tem que ser respeitado, não tem ninguém que conteste o trabalho dele. O resultado foi ruim e ele assume a responsabilidade. Ele entendeu que ele poderia levar aquele time da forma como ele trabalha para defender a filosofia dele e morrer por ele. O que ele entendeu ali? O certo e o errado, para mim, pode ser uma maneira, para outra maneira. Mas aquele time não era um time com experiência como a Alemanha para jogar uma Copa. Faltaram jogadores experientes? E qualidade. Com certeza. E qualidade. Quem poderia ter ido? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Felipe Melo? Esquece, o Felipão fez. Agora, o Kaká, essa Copa do Mundo era do Ronaldinho, do Kaká, do Adriano, do Luiz Fabiano, Robinho. do Robinho. Esta Copa do Mundo pertencia a esses jogadores, cara. O Rogério Ceni. Jogador cascudo. Mas Rogério Ceni com 40 anos, 39, 40 mas eu cansei de falar isso aqui. Com 39, 40 anos. Peraí, Rogério Ceni, o da Itália foi campeão do mundo, Zoff jogando com 40 anos. Não, peraí. E tem uma outra, desculpa, né? Tem um fato também do Cruzeiro que é brincadeira. Então, né? entendeu? Aí o Júlio César, aquela pessoa, tinha mostrado na Copa do Mundo passada que no momento crucial ele deixou a desejar. Isso era uma marca que estava ali. Ele tinha que superar primeiro esta marca, para poder depois se tornar. Então, era uma marca que estava. O Rogério Ceni foi o Dida, o Marcos. O Rogério Ceni participou. Sim. E 7 jogos. Foi campeão, 7 jogos. Dá pra Tira jogar. ele aqui, bota ele num freezer para recuperar ele, depois você começa a trabalhar ele e bota lá. Se vai dar certo ou vai dar errado é outra história. Mas era o goleiro do Brasil melhor preparado para jogar uma Copa do Mundo. Esse é o meu pensamento. Então acho que a Copa do Mundo é Luiz Fabiano, do Ronaldinho, do Kaká. Além de do experiência, Robinho. qualidade, né? Qualidade. Agora, eles não fizeram por isso, faltou uma situação. O Filipão optou pelo aquele grupo que estava esfacelado, que vinha com o Mano Menezes capengando, que não sei o quê. Ele optou por levar aquele, é um problema dele, ele fez o que devia fazer, ele está correto com a decisão dele. Agora, o resultado não deu, ele assume a A responsabilidade. pior coisa que aconteceu foi ter ganhado a Copa das Confederações do jeito que ganhou para o futebol brasileiro, porque criou-se uma ilusão que aquele time era um time... Somente contra a Espanha, aquele jogo, né? Pois é, jogou muito bem. Jogou muitíssimo bem contra a Espanha. Mas, Flavinho, você pega, por exemplo, o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, cobrança de pênaltis do Brasil. O cara tá sentado, chorando. O Filipão, depois da cobrança de pênaltis, ele teve que praticamente pegar a maca e puxar o Thiago Silva para fora do campo. O adversário vê aquele tipo de cena, desculpa, esse descontrole foi uma coisa bem assustadora. É complicado, cara, é complicado. O adversário vê no hino nacional, os caras se derramando em lágrimas, os caras mostrando uma fragilidade psicológica. Mas será que para Mas é isso, não vamos... Esquece o Thiago. Será que o Thiago estava preparado para ser o capitão da seleção brasileira? De repente mostrou que não. Mas não quer dizer que ele não seja um jogador de seleção brasileira. Sim, concordo. Ele é um bom jogador. Então, de repente, o capitão da seleção podia ser o Kaká, pela história dele, pelo histórico que ele tem. Mas quando sugeriu o Kaká e o Ronaldinho Gaúcho aqui, todos me de repente pode ser, todos. De repente podia ser o Rogério. De repente o Thiago não tenha, sabe, a estrutura para ser o capitão. E de repente ele é um baita coadjuvante, de repente ele é o líder, mais líder do time, sem ser o capitão. De repente ele é o cara que direciona tudo dentro do grupo, sem precisar levar a tarjeta de capitão, atrás de capitão. O que você achou desse episódio dele agora aí? Dessa história do perdeu a abraçadeira? Achei uma grande babaquice essa discussão, cara. Não tem nada a ver. Mas de quem? Por parte de quem? De todo mundo que discutiu isso aí, cara. Pô, eu troço mas muito ele foi a público pra uma grande bobagem. Deram muito ênfase. Bobagem dele, né? Começou com ele. Começou com uma bobagem dele. Porque incomodou a ele, que não foi, Mas como você conduz essa situação? Se você tem que tirar, por exemplo, a tarja de capitão de determinado jogador, você conversa com ele antes ou você saca e fala, não te devo satisfação? Eu tive um problema desse na minha passagem pela seleção brasileira, na Copa América, em que eu tinha o Cafu e o Leonardo. Mas o Cafu tinha mais liderança direta com o grupo, no conversa, com jogadores do que o Leonardo. O Leonardo podia ter uma liderança interna, pela qualidade, pela inteligência, pela maneira como ele se portava dentro do futebol, mas a minha liderança de capitão era o Cafu. Eu tinha outras lideranças. E o Leonardo não gostou. Eu resolvi internamente. O Leonardo pediu para desligar.
Mas eu continuei com o Cafu capitão. Mas você conversou com o Leonardo ou não? Conversei com ele, com os dois. Eu falei, Leonardo, você tem uma história de seleção, mas eu quero o Cafu como capitão porque ele tem uma situação que eu gosto, disso, aquilo, outro. Expliquei o que era no momento. Ele baixou a cabeça, não gostou e foi lá e pediu para se desligar. Se desligou. Mas é um problema dele. Mas é uma situação seguinte, achei que é muita vaidade isso. O menino ficou, não é vaidade não. Eu acho. Eu acho. Assim, o jogador pedir dispensa da seleção brasileira porque de capitão é muita vaidade. É muita vaidade. O Vanderlei, Éder, tem muita pergunta aqui, nós estamos com uma hashtag que é Éder e Lucha no FSR. Mas tem muita, mais uma enxurrada de perguntas. A primeira rodada aqui eu vou separar, porque tem um monte de pergunta para o Éder igual e um monte para o Vanderlei. Éder, muita gente perguntando para você, por que acabaram os pontas no futebol brasileiro? Eu acho que não é que acabaram os pontos, está aí o Vanderlei para confirmar. Eu acho que hoje o futebol é muita velocidade, o futebol hoje você vê, se a gente falar de ponta esquerda, o próprio Ronaldo, né, o lado do Real Madrid, ele joga pelo lado esquerdo, praticamente ali pela ponta. Não tem aquele jogador fixo hoje mais. Hoje você tem que se mexer muito dentro de campo. Você não tem mais que guardar essa posição. Você tem que ser, hoje você tem os jogadores, que eu nem falou, não tem espaço para jogador brucutu hoje, mas você tem que ter habilidade para você jogar e fazer várias funções dentro do campo. Eu acho que, devido a esse problema, o centroavante hoje está acabando com o centroavante. Porque antigamente, jogando da maneira que jogava, com pontas, meia, a linha de fundo, aquela coisa toda, o centroavante sim, né, como o Vanderlei falou, não tem, os maiores artilheiros são atacantes, não são centroavantes. Principalmente agora que não existe mais essa jogada. Hoje só existe aquela jogada, principalmente de bola parada, que o cara da intermediária quer lançar lá para o cara fazer o gol. Então eu acho, é o seguinte, você tem que ter, hoje o jogador tem que ter mais habilidade. Nós estamos atravessando uma fase do futebol brasileiro de muita velocidade e não tem muita qualidade, não. Eu acho que hoje o nosso maior jogador, nós só temos um, que é o Neymar, que é uma coisa fora do comum. O Vanderlei acabou de falar do Tardelli. É um bom jogador, mas não é um craque que você fala, Tardelli é um craque. Então hoje o futebol é isso, você dentro do campo, você ter qualidade, principalmente no banco de reserva, para você fazer o seu time jogar. Então os pontas, eu acho que aquele que cai pela ponta é um jogador que tem mais jogadores, não vai ali de fundo. Dificilmente você tem uma jogada de ponta com lateral, de atacante com lateral, fazer uma jogada para jogar ali de fundo. Eu lembrei daquele quadro do Jô Soares, lembra da Copa? Coloca a ponta, Tele! Lembra? Mas isso aqui foi uma revolução. Existe um engano muito grande no futebol agora, que as pessoas estão falando de uma situação tática que ela ainda existe, que é o tal do 4-2-3-1. Ainda existe 4-2-3-1. Você falou do 4-3-3, nada... Ela é mais de 4-3-3 disfarçado. Mas não vale o oposto também? Não, preste atenção. Por quê? Esse cara hoje jogaria melhor do que jogou. Sabe por quê? Porque ele não ficaria só preso ao lado esquerdo, negociando um espaço com o lateral. Eu ia dar liberdade para ele trocar de posição com a potência que ele tem de poder mexer para a direita, mexer para a esquerda, achar o gol. Eu falo, tá liberado você, o cara passou para lá, você vem para dentro, pode ir lá para a ponta direita, para a ponta esquerda, os três por trás aqui, para chegar. Então hoje você funcionaria muito melhor do que você funcionou naquela época. Aqueles caras que jogavam lá atrás, aqueles pontas hoje, com esse 4-2-3-1 disfarçado, que é um 4-3-3, teria a liberdade de mudar de direção para poder... É o que acontece hoje. Com a qualidade que vocês tinham, seria um negócio assim, absurdamente fantástico. Porque o 4-2-3-1 nada mais é de que 2 meias, não pode ser volante, 2 meias, com mais um meia avançado na frente dele aqui, com 2 caras de lado e um atacante na frente daqui, que não pode ser poste. Tem que ser jogador que muda de direção. Então, se você pegar esses 2 caras de lado, que não são mais pontas, como tinha antigamente, e que eu aproveitaria nesse momento, dando mais liberdade para a qualidade que vocês tinham naquele momento, hoje, no futebol atual, hoje você tem atacantes jogando do lado do campo ou meias atacantes jogando do lado do campo. E com 2 caras por trás que não podem ser brucutu, porque senão essa bola não chega nunca direcionada para vocês. Vai ser uma tendência no futebol brasileiro a mudar os laterais apoiadores. Os laterais que eram os pontas que passaram a ser
que eram os alas, vai passar a ser lateral, mais lateral. Por quê? Você tem mais gente de ataque de novo, que vai ser fantástico para o Brasil. Porque se o lateral fosse o resolver todos os problemas do futebol, não estaria onde eles estão no lateral. Então nós vamos ter o seguinte, o Éder, o Tostão, o Zequinha, o Rogério, vamos ter esses caras de volta, tá certo? Com uma linha de 4, com o lateral apoiando o ataque, como apoiava antigamente, vocês tendo muito mais liberdade, como você que tem hoje. Imagina, Éder, eu te dando a liberdade como técnico, que você sai da ponta esquerda e vem negociar uma bola aqui na meia. Você sai da ponta esquerda e ir na ponta direita. É o que você está falando. Barbaridade, com qualidade. Mas esse sistema não dá para jogar com o Neymar? Fantástico, sem problema. Porque esse esquema dá para jogar com o Neymar, inclusive adiantado lá na frente, sem precisar ter o jogador o Neymar não precisa de esquema nenhum, não. Eu acho que esse sistema do 4-2, eu acho isso, não sei, você me corrige. Eu acho que o sistema do 4-2-3-1 pro Neymar não funciona. E você obriga o Neymar a marcar. Não, mas você obriga o Neymar a recuar. Eu acho que o sistema 4-1-3-2, com o Neymar na frente, junto com o outro atacante, como você fazia com o Robinho e com o David. Não, olha só, presta atenção. Sormani, presta atenção. Hoje, a preparação física é muito maior do que antigamente. Eu vou fazer um negócio com esses camaradas aí. Eu vou trazer o Neymar. O Neymar eu acho que até podia ser aquele cara mais na frente, número 1 lá, aquele que joga mais agudo. Aquele mais agudo, deixar os caras mais por trás, que tem um pouquinho mais. Tirar o Neymar para vir muito aqui atrás é bem por isso que eu tô te falando. Não, mas presta atenção. Mas você pode vir com esses caras, além da linha do meio-campo, marcar na tua intermediária. Porque eles são tão velozes e habilidosos e com técnica que eles chegam no gol do adversário com uma velocidade incrível. E o que esses caras têm com esse esquema que tem, que é o que nós tínhamos antigamente? Eles têm que voltar todos mesmo, sabe por quê? Para criar espaço para poderes colocar a velocidade com habilidade, com mudança de direção. Senão não tem jeito, cara. Entendeu? Então houve uma mudança fantástica para o futebol. Eu estou agora buscando. Meus times sempre foram dessa forma. Quem me conhece sabe que eu trouxe o Ivaí para trás, vou tocar o Edmundo Edilson lá na frente. Então, rebuscar isso, eu acho que o futebol brasileiro está rebuscando de uma maneira diferente. Os pontas que não são os pontas, os laterais voltando a ser laterais mais lateral, que era o Nilton Santos. E os volantes que têm qualidade para sair. Que era o Nilton Santos. Como ele fez o Corinthians com o Rincon e com o Vampeta. Claro. O Nilton Santos nada mais era que um lateral. O Djalma Santos nada mais era que um lateral. Aí depois foi mudando para os laterais, foram tirando as pontas, então tinha um corredor muito maior. Então os laterais começaram. Não, o Carlos Alberto era lateral ainda. O Carlos Alberto descia 6, 7, 8 vezes por tempo, mas descia com uma qualidade impressionante. Então, o lateral começou aqui, o Éder saiu do campo, foi tirar o ponta, tiraram o outro. O que aconteceu? Botaram 2 atacantes, 4 no meio, tá certo? O que aconteceu aqui do lado do campo aqui? O cara tem um corredor total para fazer. Então isso está voltando de novo a ter o lateral, um cara do lado, um cara do outro lado, um meia por dentro aqui, 2 meias de qualidade, mais um atacante, está voltando de novo, tomara que continue. Certo, o que o Muricy está fazendo agora no São Paulo. É que tem muita gente que faltou, tem muita pergunta pro Éder. E eu falando assim pra caramba, né? Então... Mas é legal, você não precisa ser. Não, e essa aula sua é ótima. Você gosta tanto de futebol que quando você fala, teus olhos até brilham, cara. Você tem que ver depois. A gente tem que aproveitar. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Tem pergunta pra caramba pra você, Vanderlei. O Éder também, o Rodrigo Almeida. Alguém do Corinthians entrou em contato com você, Luxemburgo? Você tem contrato com o Flamengo ou só está apalavrado para 2015? Rodrigo Almeida. Tá tão bom a conversa dele. A conversa anterior estava ótima. Responde rápido, pula para outra. Esqueci o que vamos voltar. Essa aqui é a melhorzinha, tem um monte, mas querendo saber do futuro. Eu não renovei contrato com o Flamengo. Eu tenho contrato com o Flamengo até 2015. A única coisa que tinha era uma cláusula, 2 cláusulas que nós não chegamos a um acordo, que era de camisa e ingresso. Agora chegamos a um acordo, eu assinei o contrato até 2015 com o Flamengo. Só assinei o contrato, já estava estabelecido. E o Corinthians não entrou em contato comigo. Eu tenho amigos, tá certo? Saiu uma foto aí, minha, num blog aí de não sei quem aí, de 5 meses atrás, eu almoçando com o ministro, não sei o quê, e o cara botou agora como se... Isso aí é coisa de maluco, que os caras ficam inventando. Não tem nenhuma história com o Corinthians. Ninguém a gente tinha uma informação assim, independente de quem ganhasse a eleição, principalmente da oposição, que o treinador que eles queriam era você. Tudo bem, pode ser um pensamento deles, mas não tem história comigo. O pensamento deles pode ser uma coisa, tem história comigo é outra, entendeu? Existe a possibilidade também, dependendo de quem vai ganhar a eleição no Santos, de você ser convidado para trabalhar no Santos. Eu já ouvi essa história várias vezes. Não, mas eu não sei de nada disso. É só as histórias que contam... Não, porque você chegou a declarar uma vez, depois de ter sido alvo de grosserias lá na Vila Belmiro, para cima de você, que você jamais voltaria a mas aquilo foi naquele momento que eu acho que em função, olha só, em função de eu ter apoiado uma
Marcelo Teixeira, que eu acho que é um cara que fez muito bem para o Santos, tá certo? Contra o Luiz Álvaro, que ganhou a eleição, aquele pessoal me maltratou quando eu fui lá e esqueceu toda a história que eu tinha no clube. Aí nem tempestivo lá, eu falei, eu não trabalho mais aqui, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gosto do Santos, tem uma história bonita dentro do Santos, se tiver que voltar a trabalhar no Santos. Você ainda tem apartamento? E a outra? Não vendeu. Minha filha vendeu, pegou dinheiro para ela. Mas em 2015 você será o técnico do Flamengo, então. 2015 você será o Estou em técnico contrato do Flamengo. com o Flamengo. Mas seu contrato, perdão, aí até perguntar isso, mas tem uma multa rescisória ou não? Tem. Não tem multa rescisória. Tem um mês de salário normal como qualquer trabalhador. Muita gente que perguntando também, sábado, Flamengo e Vitória da Bahia. Isso, tem 500 mil perguntas do torcedor do Palmeiras. Flamengo entra com o time titular ou entra com o time reserva? Preste atenção. Esquece, o Flamengo tem que fazer o que é melhor para o Flamengo, tá certo? Não tem que pensar, porque as pessoas ficam colocando pilha na gente como se nós tivéssemos a obrigação de fazer o trabalho dos outros, tá certo? Eu ainda estou numa fase de avaliação do elenco que eu quero para o ano que vem, tá certo? Então eu vou ficar até o final do jogo, dia 7, testando os jogadores e levando o time principal para jogar nos 2 últimos jogos, porque eu quero chegar no dia 8 com alguma situação definida de quem eu quero que permaneça no elenco do Flamengo pós-temporada. Então, não é questão de beneficiar Vitória ou Palmeiras ou isso e aquilo lá. Eu vou fazer o que é melhor. Se eu tivesse definido, tudo definido, e entendesse que eu deveria tirar o time de campo para poder dar férias para o jogo anterior antecipado, eu daria sem problema, que não é problema meu. O problema do Palmeiras não é meu, do Vitória não é meu. O meu problema é o Flamengo. Mas eu entendo que ainda tenho que fazer algumas situações e eu não posso dar férias se eu não tenho o elenco definido para a próxima temporada, para 3, 4 e esquecer. Então eu vou até o dia 7 com o time principal e focado para ganhar o jogo, porque eles estão disputando o espaço no clube para pertencer à temporada seguinte. E isso está sendo analisado também, entendeu? É verdade, Éder, pera só um minuto pro Éder. Éder, você que jogou no Palmeiras, o Palmeiras cai? Puxa vida, o Palmeiras... Está tudo errado no Palmeiras, né? Eu acho que a gente que acompanha também o Palmeiras, foi um ano difícil o Palmeiras. Ainda mais contratações, jogadores realmente sem qualidade, ainda mais se tratando de Palmeiras, né? Que sempre foi disputando o título, né? Não para participar. E mais uma vez o Palmeiras aí na dependência aí de não só de si próprio, mas de outras equipes perder para poder. Eu acho muito difícil o Palmeiras se safar dessa. Até porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Internacional. Lá. E o Inter precisa de ganhar para poder chegar para a Libertadores. Então é muito difícil. Futebol hoje é difícil, mas não é impossível do Palmeiras ganhar. Agora, e pega depois o Atlético Paranaense, né? Outro dia mesmo ele perdeu para o Sport em casa, na inauguração do estádio. Então é uma situação complicada. Eu acho que dificilmente o Palmeiras escapa dessa. Escapa, Vanderlei? Você acha que escapa o Palmeiras? Olha, a situação no Palmeiras ela ficou complicada nos últimos 4 jogos. Ele teve uma situação Perdeu os 4, né? Teve uma situação confortável e ficou complicada nos últimos jogos. Eu acho, isso é discussão, né? Que não deveria, não sei o que aconteceu, estou falando de fora, não sei o que aconteceu internamente. A gente só pode falar de fora, sem ter o conhecimento, é fácil você falar. Por isso que eu estou falando de fora. Eu seria totalmente contrário à inauguração do estádio num jogo decisivo festivo. Eu estou jogando a vida do meu clube para ir para se manter o time na primeira divisão. Eu vou jogar no Pacaembu, vou jogar e não sei aonde e não vou... Porque não tem jeito de você não entrar a torcida entra na zona. Interfere, né? A torcida entra naquela coisa da festa. O torcedor do Palmeiras que foi naquele jogo lá foi para ver a inauguração do estádio, para ver como é que era a arena, como é que era aquele negócio lá, e no jogo decisivo. Acho que isso aí foi, assim, meu ver, uma situação que eu não faria. Seria voto contrário. Fazer uma coisa que eu não sou presidente de clube, meu voto é contrário. Mas fazer tudo bem. Acho que o Palmeiras tem 2 situações aí para poder sair da confusão, né? A tal da confusão que eu arrumei. Tem que saber que vai jogar com o Inter lá, o Inter jogando o jogo decisivo para se manter na Libertadores. E aí o que acontecer vai definir em casa com o Atlético Paranaense. Aí sim, já na arena, já com outro comportamento. Será que vai ser na arena mesmo? Vai, né? Acho que sim, possivelmente. E para o Palmeiras, desculpa, uma vitória, o Palmeiras...
Não? Não, ainda não. Depende do Vitória da Bahia. Depende muito do que vai acontecer lá. Na hora do almoço, Éder e Luxemburgo, eu sugeri aqui que o Paulo Nobre já colocou 110, 115 milhões aí do bolso, teoricamente, do Palmeiras, sendo que ele é avalista em boa parte do negócio, que ele poderia dar talvez 120 ou 130 para ceder uma mala branca, tanto para o Flamengo quanto para o Santos. O que vocês acham dessa mala branca e como você encara talvez esse presente de um outro clube? Eu encaro isso incompetência, como incompetência. A partir do momento em que você deixa de dar para os teus jogadores, para dar para os jogadores de fora, você está incompetente. Porque você deixou de fazer a coisa que você tinha que fazer, cara. Então isso não... Então, mas o Flamengo, contratar melhor. Então eu vou te contar uma história do Flamengo de 91 ou 95, não sei que ano que foi, 91, 92. 91 que eu estava no Flamengo. Me chegou 300 mil reais através do jogador do Flamengo. O Flamengo tinha 3 meses de salário atrasado, tinha 14 prêmios atrasados, para ganhar contra Vitória da Bahia um jogo para favorecer o Grêmio. Eu não sabia. E receberam um cheque lá. E eu percebi o Júnior, jogava o Gotardo, o Gilmar Rinaldi, né? O goleiro, né? Gaúcho. E eu percebi que tinha um ambiente meio ruim. Eu falei, mas o que está acontecendo aí? Eu cheguei no Capacete, que é o Júnior, falei, Capacete, o que está acontecendo aí? Aí o Capacete, porra, tem um negócio aí. Eu falei, o que houve? O Grêmio mandou 300 mil para cá, como prêmio que nós temos ganho de Vitória. Aí eu falei, faz um negócio com você, Capacete. Eu estou indo lá pro meu vestiário e você manda devolver o dinheiro lá. Se você me devolver, eu pego e vou embora para minha casa e não dou mais treino. E vou embora. Se vocês devolverem, eu venho aqui e vou dar treino. Porque o Flamengo não precisa de dinheiro de fora para ganhar do Vitória ou qualquer que seja. Você é profissional independente. O Flamengo é que está errado, está com 3 meses de salário atrasado, 14. O Palmeiras é que está errado em não ter dado dinheiro ou ter feito alguma coisa diferente para que os jogadores pudessem ter uma performance melhor. Então esse negócio da mala branca. Você é contra ou a favor do jogador receber? A pergunta é para o Éder também. Eu sou totalmente contra. Ele falou, Não. Ele é contra porque por exemplo, você acha ilegal, imoral? Um jogador. Vamos supor, tudo bem, o Palmeiras não tem mais jeito. Essa é uma saída para o Palmeiras. Incentivar adversários do Vitória. Eu não acho imoral. Então é isso que eu estou perguntando. Eu acho que é uma coisa do mercado. Mas ela é depreciativa, cara. Ah, sim. Isso eu concordo com você. Ela te joga para, por exemplo, eu no Flamengo, na minha negociação normal. Pô, nós estamos numa situação difícil aqui, uma premiação para cair, para não cair. Eu falei, não, mas eu não quero. Uma obrigação profissional, não deixar o clube cair. Senão você recebe o salário para perder, né? É isso aí, eu quero ganhar a premiação para ir para a Libertadores, pagar a Copa do Brasil, para objetivos maiores, tá certo? No momento seguinte, não sou contrário de chegar, eu não faria. Não é meu feitio e a minha história no futebol. Mas não vejo nenhum problema se contratar um treinador, faltando 10 rodadas, e colocar para ele objetivo no clube, para ele não cair e vai receber uma quantia tal, porque precisa do trabalho. Diferente, diferente de uma situação momentânea de uma situação. Eu não vejo nada imoral nisso aí, tá certo? Eu não vejo a oferecer alguma coisa agora para que ganhe. Só acho o seguinte, foi incompetência no trabalho que teve que oferecer para outro. Você jogava? Não, eu sou contra mala branca, preta, azul. Acho que eu também. Esse desespero todo, ele poderia ter sido amenizado ao longo do campeonato, até por fazer um trabalho melhor. Como o Luxemburgo falou, premiar seus jogadores, gente. Nós vamos melhorar. Mas a diretoria não acredita no potencial do grupo? Pois é, mas não acredito porque ela que contratou. Então ela é incompetente. Entendeu? Por exemplo, agora, olha só, nós vamos jogar contra o Vitória da Bahia. Tá certo? Se o Palmeiras não precisa me oferecer nada para ganhar de Vitória da Bahia, porque eu vou entrar com tudo para ganhar de Vitória da Bahia, porque o Flamengo precisa de ganhar, meus jogadores precisam mostrar que querem ficar na próxima temporada. Se eles não mostrarem isso, não quero esse jogador aqui não, porque eu sei que ele na hora do pega para capar vai falhar alguma coisa. Então, a mala branca para o Flamengo ganhar do Vitória, esquece, não precisa. Nós vamos entrar para ganhar do Vitória, vamos entrar para ganhar do Grêmio, vamos terminar a temporada com dinheiro. Esse é o meu pensamento. Entendeu? Eu não penso de maneira diferente. Ganhar ou não faz parte do jogo. Não faz parte do jogo. Então, mandar, não esquece, não precisa. Meus jogadores não precisam. Se houver a proposta, você fica sabendo. Ou não? Às vezes acontece de um jogador prometer pro grupo ali e você fica... Vou ficar sabendo e vai dar bosta, cara. Vai. Então não tem como o jogador aí talvez combinar com os jogadores do Flamengo e falar, fica tranquilo, vai pingar na conta de você. Você vai ficar sabendo de qualquer jeito. De qualquer jeito você vai ficar sabendo. Ô, Vanderlei, o que aconteceu com o Felipe, goleiro do Flamengo?
Porque ele tá com o terceiro goleiro ou ele tá encostado? O terceiro goleiro é um menino que eu acho que é normal, que é o sub-20, tem que ser o terceiro goleiro sub-20, tá agarrando. O Felipe simplesmente vinha de uma lesão, na época que eu cheguei, tinha 3 semanas de lesão, tinha jogado um jogo e não estava bem. E eu tinha que fazer alguma coisa. Eu já gostava do Paulo Vitor. Aí dei a oportunidade do Paulo Vitor começou a jogar. Aí o Felipe teve outro problema treinando lá, ficou mais um tempo parado. Aí eu coloquei o César e o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor começou a fazer coisas maravilhosas. Fez um jogo agora contra o Criciúma, 2 defesas que eu vou falando. Espetáculo. Ele é aquele goleiro que todo técnico quer ter, que todo time tem que ter. Talvez ele tenha feito a maior defesa nos últimos tempos, tirando aquela do Banks, no jogo contra o Atlético Mineiro. Teve a cara do Rodolfo Rodrigues na vida contra o América. Não, mas que essa foi. A bola já tinha passado por ele, ele deitado no chão, ele vai lá embaixo e pega a bola com a pontinha da luva já passando por ele aqui. E é muito difícil o movimento. Movimento muito difícil. Uma defesa fantástica que ele fez contra o Atlético Mineiro. Está vendo um momento muito. Acho que se ele continuar assim, ele vai buscar uma vaga de seleção brasileira. O Felipe é coisa do futebol. Perdeu o espaço, o outro cara está bem e agora ele vai para outro clube buscar a vida dele. Ô Lúcio, com todo respeito, eu gosto muito de você, tá? Nós estamos falando aqui de Atlético, Cruzeiro e tal. Mas como que você tomou 8 gols do Atlético, velho? Não tem jeito. 8 gols em uma semana, praticamente, 10 dias. Eu falei com a galera que eu ia falar isso pra você. Mas não tem jeito, cara. Você presta atenção, não foi o privilégio meu, não. O Corinthians também perdeu a classificação. Não, é verdade. Não, privilégio. O Atlético é a melhor equipe hoje que tem, cara. Tá certo? Enquanto eu estava focado naquele jogo lá, modéstia à parte, agora eu falo o seguinte, se eu tenho o Gabriel no jogo lá, naquele jogo decisivo, o Atlético não me tira da competição. Porque é o que você estava precisando de velocidade. É o que você falou. Atlético não me tira da competição. Nesse outro jogo já estava a nossa vida resolvida e já com outro ambiente. E o Atlético querendo vaga de e o Atlético vem numa. Né? Aí não tem jeito. Então vou aproveitar e também e tem um detalhe. Eu podia ter passado para 10, cara. Aquele jogo tinha caixa para 6, 7. Ô Vanderlei. O dia que o time jogou tinha caixa para 6, 7, cara. Ô Vanderlei, vou alisar, depois eu vou bater. Então é o seguinte, eu sempre disse aqui, depois que acabou a Copa do Mundo, você seria meu treinador na seleção brasileira. Deixei isso muito claro. Citei até o exemplo aí de vários jogadores, né? A exceção do Guilherme, que passaram por aqui, ex-jogadores, dizendo que você é o maior técnico do Brasil. Por que esse técnico, que é reconhecidamente pela mídia e pelos jogadores, o melhor técnico do Brasil, não ganha nada importante desde 2004? Porque o futebol é assim, você não consegue ganhar tudo que você participa. Mas faz Por que o Alex Ferguson ficou 30 anos no Manchester e ganhou 2 títulos só? Porra. Porque é assim, cara, não tem como ser diferente. A história, se você não diz porque você está 10 anos sem ganhar, a história diz toda uma trajetória. Quem ganhou tantos títulos como eu? Poucos. Então você tem que mensurar por isso. Então as pessoas ficam presas a isso. Vamos dizer isso aí. Quem tem o currículo que eu tenho em 10 anos? Poucos, sem ganhar título brasileiro. Então, quer dizer, você está só focado no Campeonato Brasileiro. Aí vamos chegar lá. Teve 2 trabalhos ruins meu, na minha história de futebol. 2 trabalhos ruins. Um que eu dei um azar danado, e sinto isso até hoje, que esse trabalho que estava acontecendo no Atlético podia ser meu, porque o Calil gostava muito de mim, é um clube que me preparou para poder crescer, sem treinamento que eu ajudei a construir, uma série de coisas. E quebrei a perna. Já viu técnico de cadeira de roda? Pô, 4 meses de cadeira de roda. O jogador não respeita, cara. Tem que estar dentro do campo discutindo com o jogador. O cara vai falar uma conversa fiada dentro do campo, eu estou escutando. Se eu não estiver lá dentro, ele fala e vira isso e vai embora. E foi do Fluminense. Mas mesmo assim no Atlético Mineiro ainda fui campeão mineiro. Os outros todos eu fui campeão e levei o time para a Libertadores. Eu saí do Palmeiras pelo telefonema de um jornalista para o presidente e me tirou da O Beluso falou aqui semana passada, o Beluso esteve aqui. Ele falou, foi o lance do Keirson. Sim. Porque diz o Beluso aqui, falou, o presidente sou eu. É isso mesmo. O Vanderlei quis ser o presidente do clube, não é. Porque ele falou que o Keirson não jogava mais aqui. Não, ele é o presidente. Por isso que ele fez tanta bobagem no Palmeiras. A ligação foi do Juca Kfouri. Ele é presidente do Palmeiras, fez muita bobagem. A ligação foi do Juca Kfouri? Foi. Dizem que foi do Juca Kfouri. A informação que eu tenho é essa, que ele ligou, é você que é o presidente ou o Vanderlei? Ele pegou e mandou me tirar. Fez uma coisa maravilhosa, o time preparado para ser campeão brasileiro. Ele é o presidente do Palmeiras. Tá certo? E naquele momento ele só compreendeu, esqueceu que eu estava defendendo os interesses do Palmeiras.
A partir daquele momento, eu estou vestindo a camisa do Palmeiras, brigando com o investidor, com o fundo de investimento que vendeu o jogador sem me comunicar que estava vendendo. Então eu falei que ele não joga mais aqui, protegendo o Palmeiras de um investidor que não foi parceiro naquele momento do Palmeiras. Mas o Beluso era o presidente do Palmeiras e fez a bobagem todinha. E me tirou, tá certo? E o Palmeiras estava preparado para ser campeão brasileiro. Eu daí eu não posso fazer nada. Ele é o presidente do Palmeiras, decidiu me tirar. Se você pegar no Santos, que eu apoiei Isso eu achei errado, Vanderlei. Não, mas eu tenho o direito de liberdade. Acho que não. Não, que não o quê? Por que não pode fazer isso? Nós temos o direito de liberdade na Constituição brasileira, a democracia, de fazer o que você acha. Pode ser. Você paga preço por. Então, eu paguei o preço. Então, mas, Vanderlei, eu acho que tem algumas coisas que. Não tem. Embora a gente vive. A democracia não significa que você pode fazer qualquer coisa. Não você tem. Não pode fazer qualquer coisa. Presta atenção, eu tenho o direito de liberdade de fazer o que eu quiser. Eu assumo a responsabilidade daquilo que eu tenho de direito. Então você achar que eu me posicionei mal, mas eu apoiei o cara que eu entendia que para o Santos era melhor por projetos que nós estávamos fazendo lá. Porque quem começou aquele centro de treinamento, fizemos aquela coisa lá, foi toda uma história que tinha construída, tá certo? E vendo o movimento, eu preferi muito mais apoiar o Marcelo, numa reeleição do Marcelo, do que apoiar o Luiz Álvaro, que eu não conhecia, pensando no Santos. O resto não me interessa. É o pensamento meu. E você assume a responsabilidade daquilo que... A democracia é isso. Você não pode... Você não tem o direito de fazer. Tem direito de fazer. Você vai ser preso se você fizer bobagem. Você vai fazer uma porção de coisa se você fizer bobagem. Então, Vanderlei fez errado. Isso é outra história. Mas eu fiz. E deveria ter feito porque era o meu pensamento fazer. Acho que você fez errado. Não, você tem o direito de fazer. Você não faria. Mas eu fiz. É o direito democrático. De um fazer uma coisa e o outro fazer outra, pô. Entendeu? Então, no Santos, aí o Luiz Álvaro entrou e eu fui embora. E aí o time já estava pronto, que era aquela geração, que era Robinho, que era Ganso. E eu que estava preparando lá. Mas tudo bem, faz parte. Aí você vai andando um pouquinho mais na frente, lá o Palmeiras, que foi, né? E o Atlético Mineiro, que eu tinha tudo para poder avançar com o Atlético Mineiro. Aí vamos para o Grêmio. Trabalho fantástico. 100% torcida do Grêmio pede para eu continuar no ano seguinte e tinha eleição no Grêmio. Aí eu não apoiei, porque não tinha envolvimento com o Grêmio. Com o Santos eu tinha, aí vem a história, com o Santos eu tinha envolvimento emocional, porque tem a história do Santos, está inserido o meu nome na história do Santos, não é com título não, na construção da estrutura do Santos. O CT, tudo lá, né? CT daquilo tudo. Então você se envolve o quê? Emocionalmente, como no Corinthians. O CT de Itaquera, quem fez fui eu. No meu contrato, eu exigi que fizesse o CT de Itaquera. Eu coloquei no meu contrato. Só vou se construir o CT de Itaquera e invadir lá e fizemos o CT de Itaquera, que hoje ficou para a garotada. Então, no Grêmio, eu não tenho nada a ver com o Grêmio. É um carioca trabalhando lá no Sul. O Paulo Odoni era o presidente. Ganhou o Fábio Koff. E a torcida pediu para eu continuar. Eu fiquei sabendo que eu ia ser mandado embora, porque eu não era o homem do Fábio Koff. E o time estava pronto para também seguir e ser campeão. Então aí são coisas que acontecem na vida do profissional. Mas se você pegar o Grêmio, eu levei para Libertadores, Palmeiras para Libertadores, o Santos para Libertadores, o Flamengo para Libertadores. Você foi 2 vezes vice-campeão brasileiro com o Santos, não foi? Ou uma vez? Vice-campeão brasileiro com o Santos, vice-campeão com o Grêmio. Então você vai vendo que... E como que você avalia o Real Madrid? Foi um bom trabalho? Excelente trabalho. Eu tive 74%. Os números foram muito bons. Muito bons. Mas só que o do outro era melhor. Do Barcelona era 80 e poucos %. A gente tinha jeito. Você voltaria a dirigir um time fora do Brasil? Mano, antes do Vanderlei, você vai falar, só porque o Vanderlei falou aquela defesa do Paulo Vitor, nossa produção, que é impecável, foi atrás. Vê se é essa, Vanderlei. É essa. Nossa, essa defesa. A bola está passando já. Olha só por trás, olha só. Olha só. Essa defesa aí, eu vou falar um negócio para você. Não, esse menino está pegando muito, né? Ela já está passando, Éder. Eu já estava contando o gol, ela está passando. Ele pegou, acho que com o último dedinho dele aqui. Uma perguntinha para você, Vanderlei. A gente aqui, umas 2 semanas atrás, acho que foi meio unânime, que você foi o técnico esse ano no Campeonato Brasileiro que mais se valorizou. Meio que você renasceu no Flamengo, depois do trabalho ruim que você fez no Fluminense, né? Que foi um dos trabalhos que você... Mas a gente olha a tabela de classificação, o Flamengo está atrás do Atlético Paranaense, o Flamengo está junto com o Sport Recife, e a gente talvez, não sei, talvez pelo seu nome, pelo seu passado, a gente não valoriza tanto o trabalho desses técnicos, desses outros times. Você acha que o seu trabalho no Flamengo, ele só é valorizado porque é o Flamengo?
porque você conseguiu tirar o Flamengo de uma situação complicada, da zona da confusão, como você chamou o tempo inteiro. Não, você usou. Mas você acha, só para completar, você acha que o trabalho é tão bom assim? Talvez a gente supervalorize um pouco isso que você está fazendo. De novo, o Flamengo está atrás do Sport e está atrás do Atlético Paranaense. Você acha que há uma supervalorização da nossa parte por ser você? Eu acho que só não chega o Flamengo cai. Para te responder bem positivo, bem direto. Ela estava numa situação muito complicada. Última colocação, não é a última colocação num time sem peso, última colocação num time de peso. Isso é um ponto legal. O time de peso, quando está na última colocação, é muito mais difícil de tirar o cara lá de baixo. É mais difícil o time grande sair. E o meu time, aí eu sou sincero para falar a vocês. Você falou renascer, a gente não renasce, nós temos uma história. É que coloca como se renascer, como se você tivesse acabado. Né? O jornalista fica velho e mais inteligente e sabe. O técnico fica velho e fica burro, ultrapassado. Porra, então, mas essa é um pouco. Mas você mudou. Vanderlei, mas mudou nada. Você mudou no negócio. Eu te conheço pessoalmente há 16 anos. Tinha uma época que não era o Luxemburgo que a gente conhece. Hoje a gente te vê aqui, é o Vanderlei. Teu olho brilha falando de futebol. Não é isso. É a impressão que passa. Deixa eu falar um negócio. Foi esse assunto legal. Então, se não fosse o Flamengo caía. E eu fui bem claro com o jogador. Eu também acho isso. Nós não temos o melhor time tecnicamente. Perdemos para todos eles. Mas nós podemos ser uma equipe competitiva e suprir a nossa deficiência técnica com a competição, com a compenetração, com o comprometimento. E foi isso que o Flamengo fez. O Flamengo foi compenetrado, concentrado o tempo todinho com jogadores que não são jogadores técnicos. Mas existe no futebol um time que não é o melhor time tecnicamente, perder para uma equipe que não é aquela melhor, porque a outra equipe foi mais determinada, mais aguerrida. Tá certo? Então, a resposta. Com respeito, assim, eu acho que o trabalho foi valorizado porque foi um trabalho muito bem feito e eu tenho certeza disso. Se o Flamengo não tivesse chegado, ia passar, com todo respeito aos profissionais, problema para sair da confusão. E eu acho que o termo confusão foi fantástico. Foi uma grande sacada, porque falar que o Corinthians está na zona de rebaixamento, que o Palmeiras está na zona de rebaixamento, que o Flamengo está na zona de rebaixamento, isso pesa muito dentro do clube, dentro da torcida. Falar que a confusão é porrada, confusão, que não sei o quê. Então você não fala zona de rebaixamento, você fala toda a confusão. Como é que você teve essa sacada aí? A cara caminhando para me apresentar. Falei, eu vou criar um negócio. Você sempre cria, né? Vai criar uma Na Copa você falou pra mim, esses caras tiram sarro de mim, planejamento, agora todo mundo só fala planejamento, lembra? Então você estava indo pro Flamengo e você teve essa sacada. Eu só falar o seguinte, o que acontece? Eu não sou marqueteiro, mas é o que acontece. A imagem fica cansada, cara. As pessoas cansam de você. E se você pegar, eu estou há 20 e poucos anos na elite do futebol brasileiro, sul-americano ou mundial. Na frente aqui da elite. Então é normal que venha um desgaste. Então tudo que você viu fazendo agora passou a ser uma novidade, sabe por quê? Porque você 9 meses sem me ver. Então você passou a ver o Vanderlei como você via anteriormente, e todas as coisas, como você está me vendo todo dia, você passou a contestar. Ela não entrava nos teus ouvidos da forma como está entrando agora novamente. Porque você está 20 e poucos anos direto da elite e sendo discutindo. Porque você vem para cá discutir, que nós estamos aqui, nós estamos batendo papo. Mas quando você está trabalhando aqui em São Paulo, não vem porque eu venho mansinha aqui hoje, não. A porrada para tudo quanto é lado. Então é desgaste o tempo todinho. Vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Então vai tendo desgaste com a tua imagem naturalmente. O que eu fiz? Nada mais que eu fiz. Descansar a minha imagem. Então vai dar um tempo. Mas você deixou a gente mal acostumado. Deixar o pessoal... Você deixou a gente mal acostumado com a série de conquistas que você fez. Só para lembrar, desculpa, o Ferguson foi ganhar o primeiro campeonato dele como técnico do Manchester depois de 5 anos de trabalho. E em quase 30 anos como técnico do Manchester, ele ganhou 2 Champions League só. E você nos deixou mal acostumado. Você estava ganhando toda hora. Mas eu vou voltar, ainda estou novo ainda. Não, o que eu quero falar do Vanderlei é o seguinte, eu acho que é gostoso ouvir, eu acho que não é só a gente aqui não, mas todo mundo em casa está vendo e é realmente você falando é bacana. E a gente está falando aqui, falando sobre valorização. Você, nessa volta sobre o Flamengo, foi excepcional, que o time estava lá para cair mesmo. E você revolucionou o Flamengo novamente. Agora, em termos de valorização, a gente tem que lembrar muito bem. Eu vou começar pelo Levi, não pelo Marcelo. O Levi está há 5 anos no Japão. Né? Sumido, ninguém, né? 5 anos no Japão. Escondido e hoje fazendo um trabalho. Ele chegou com o Ronaldinho, teve problema com o Ronaldinho. Teve problema com o próprio Tardelli, que hoje está na seleção brasileira. E hoje afastou o Jô, e hoje está fazendo um grande trabalho. Eu acho que isso tudo é importante. E o próprio Marcelo.
que a gente não pode deixar de falar do Marcelo, que o Marcelo também, além de ter, é um cara que eu considero muito, e a gente sabe das qualidades dele também. Teve a passagem no Curitiba, que foi 2 vezes, chegou 2 vezes na Copa na final. O recorde de vitórias consecutivas. Também. E hoje o trabalho que veio fazer é bicampeão brasileiro. Então, essa valorização é importante. O Vanderlei é legal porque a gente já conhece. O Vanderlei já é uma pessoa já consagrada. Que nem, que nem o próprio Levi. O Levi, eu estou falando do Levi porque o Levi estava escondido. Quem falava do Levi? Ninguém falava do Levi. Levi, hoje todo mundo. Hoje quem é que não quer o Levi no time dele? No Brasil nós valorizamos o técnico. O técnico você ou é muito bom momentaneamente ou é muito ruim e aí já manda. Não é isso, cara. Preste atenção. Primeiro é que técnico não ganha jogo. Quem ganha jogo são os jogadores. 70% das vitórias pertence ao jogador. Técnico ganha campeonato. Com planejamento, com trabalho, com o dia a dia. Quem ganha jogo são os jogadores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Uma grande equipe para ganhar campeonato tem que ter um grande dirigente. Não tem conquista de campeonato sem um grande dirigente, porque vão surgir tantos problemas. Se você não tiver um dirigente peitudo na hora para bancar uma situação como aconteceu com o Levi, com o Ronaldinho, como já aconteceu comigo em outras situações, como aconteceu com outros técnicos em outras situações, como aconteceu com o Andrés. Para mim foi um dos grandes dirigentes, em que no momento mais difícil do clube ele falou, não, quem manda sou eu, o Tite continua. Tá certo? E os jogadores têm que entender que ele é o técnico e tem que correr. Ali ele determinou a regra do jogo. Mas ele falou isso para os jogadores no vestiário. Entendeu? Ele falou, querendo ou não, o treinador é o Tite. E ele vai ficar. Quem não tiver aceito, pode ir na minha sala que eu estou liberando. E aí eu vou falar de um outro dirigente, Mustafa Contur. Você falou do Belucci, que foi porque eu fui mandado embora por causa do telefonema, dizem do Juca Kfouri. Tá certo? Não sei se foi ou se não foi. Dizem que foi um jornalista. Me mandou embora. Mustafa Contur tirou a mancha verde de dentro do palestra. Ou é mentira? Ela tinha tinha uma sala lá dentro. Mas eu nunca vi um treinador, algum jogador do Palmeiras daquela época, jogador ou treinador, criticar o Mustafa. O Mustafa foi um dos grandes dirigentes que eu trabalhei até hoje. Eu trabalhei 2 anos no Palmeiras sem um documento assinado, tudo no bigode aqui, tinha Parmalat por trás. No dia que eu saí do Palmeiras, não sabia que eu tinha saído do Palmeiras, que eu tinha ido pro Flamengo. Ele foi lá, pô, tá indo embora? Eu falei, tô indo embora. Pô, mas como que essa confusão? Daí foi com a renovação com a Parmalat, peguei e fui. Tudo que tinha sido acordado foi cumprido. Mustafa, nunca, quem manda aqui no Palmeiras sou eu. Eu que mando aqui no Palmeiras. Então não tinha negócio de cobrança disso, aquilo. Então quando você tem uma grande conquista, não tenha dúvida que tem um grande dirigente. Ele é o maior dirigente que você trabalhou? Mustafa Contur. É o maior? Não, teve assim, grande dirigente. Teve Alberto Alib, que foi fantástico dentro do Corinthians, comigo. Olha, nós tivemos um momento difícil lá no Corinthians com o afastamento do Marcelinho Carioca. Sim. E não é só o Marcelinho Carioca. E na mudança dos grandes jogadores do Corinthians que estavam na história do Corinthians, que precisava de ser renovado, que era Neto, Ronaldo, Mano, Wilson Mano, aqueles jogadores que vinham e que precisavam do Corinthians renovar, e o Alberto bancando, e eu perdi 5 jogos seguidos da minha entrada no Corinthians. 5 jogos. E o Alberto, ele falou, meu filho tá tudo bem, tá tudo certinho. Eu falei, tá certo, Alberto. Você tem certeza? Tá certo. Então, Alberto, Mustafa Contur, Marcelo Teixeira, Zezé Perrella, Márcio Braga do Flamengo, excelente dirigente, na época que eu jogava futebol, e outros que eu posso estar esquecendo. Eurico Miranda é um grande dirigente, cara. As conquistas que ele teve com o Vasco, esquece futebol brasileiro, discussão de futebol brasileiro, foca no Vasco da Gama. Tá certo? Então, eu acho assim, por trás de uma grande conquista tem sempre. Aí você vai pegar lá dentro, Modesto Roma, lá atrás. Né? Jorge Cury. Então você vai pegar a história é assim. Marcelo e o Carioca se falam hoje? Você e o Marcelo e o Carioca? Falo sempre. Eu falo com todos eles que eu briguei, que eu tive discussão. Porque você. Quantos você já brigou, Vanderlei? Porque a coisa tem um direito, uma coisa na vida, vamos falar de democracia, porque nós somos um país jovem democrático, esquecemos da democracia, como é que ela é. Eu, como fui presidente do diretório acadêmico da minha universidade e fui muito observado por muitas coisas daquela época, então o direito do cidadão começa quando termina o do outro. Isso é desrespeitado. Então o direito do jogador termina quando começa do técnico. E o meu termina quando começa do jogador. Só que o jogador de futebol, ele acha que ele tem o direito sempre adquirido. Ele te atropela. Então o direito de cada pessoa termina quando começa do outro. Esse é o direito de liberdade. Tá certo? Então eu não admitia isso. Mas não fico com raiva. Era importante me posicionar.
Então tem uma passagem muito legal no Palmeiras, é que o Edmundo era um filho desencapado 220, né? Então, e aí eu afastei a primeira vez, aí os jogadores lá foram me pedir, afastei a segunda vez, na terceira vez o jogador, não deixa ele um pouquinho fora aí pra gente ganhar um campeonato sem ele, então, mas eu não tenho nada com o Edmundo, isso é um problema que eu tenho jurídico com o Edmundo, é uma coisa pessoal, tá certo? Não tenho, falo com ele, falo com o Romário, falo com os outros, porque o problema é na hora, ali discutiu, acabou, cara. Qual foi o maior jogador que você dirigiu? Marcelinho Carioca? Você saiu na porrada com o Marcelinho Carioca? Nunca? Porque ele declarou aí uma vez, eu não lembro para qual canal, que ele havia saído no braço com você. A porrada nem tamanho pra porrada ele tem, cara. Então procede a declaração dele. Aí é covardia, cara. Você brigou com alguém? O Éder também era filho desencapado. Você também, eu lembro. Você quase pegou o Wright lá no Serra Dourada. Não, eu não. Ele só... Ele teve. Não, eu sou um cara de paz. Hoje você pode ser. Não, tranquilo. Eu não sou. O Vanderlei tá. O Vanderlei que brigou com a rapaziada aí, mas eu. Mas, Éder, por falar em parte polêmica, então vamos lembrar aquela final do Palmeiras com a Inter de Limeira em 86. Procede o fato ali que o elenco do Palmeiras era rachado e por isso não ganhou o título? Não. O Denis ele deu uma declaração falando que em determinado momento da partida ele havia tocado a bola para você e o Mirandinha partiu em velocidade. Você dominou a bola, você viu que ele partiu em velocidade, mas você recuou a bola novamente para o Denis porque você não gostava do Mirandinha. Procede isso ou não? Não, isso assim, dentro do campo, essas coisas, logicamente, a gente tem jogador que a gente gosta mais do que o outro, isso sempre tem. Agora, o negócio de passar a bola para outro, isso aí não existe. Lá dentro a gente quer o mesmo objetivo. E esse lance, nosso time era muito bacana, o grupo era muito unido. Tinha um problema, assim, do Mirandinha. O Mirandinha era um jogador complicado, velho. Eu gosto do Mirandinha, há muito tempo que eu não falo com o Mirandinha, mas era um cara que, poxa, o Mirandinha queria fazer gol atrás do gol lá, ele queria chutar pro gol, velho. Era complicado. Não, é complicado, Ele abaixava a cabeça e saía correndo. E o Palmeiras tinha Jorginho, tinha Edmar. Mendonça estava aqui. Mendonça, entendeu? Então, poxa. Mendonça, aquele que era no Botafogo? O meia. Então, o time do Palmeiras era muito bom. Agora, isso lá dentro do campo, a gente não leva isso para dentro do campo. Quer saber uma coisa? O time do Palmeiras do Vanderlei, de mais de 100 gols no campeonato, tinha jogador que não podia olhar para o outro. Mas dentro do campo, Pascoal, aquele time funcionava como música. Como eu cobri o Palmeiras nas duas versões. Na sua e na versão do Vanderlei. Tem os problemas Lógico que tem, todo time tem. Mas dentro do campo o cara tem que ele domando o Ricardinho e Marcelinho. Como é que você comanda isso aqui? Você tem o direito de levar na tua casa aquela pessoa que você quiser levar dentro do grupo. Você tem direito de jantar com quem você quiser. Mas dentro do grupo você não tem direito nenhum que o grupo não tenha. Na relação de grupo interna, os direitos são iguais. Os direitos são iguais. Ali é o objetivo do grupo. Agora, para levar na minha casa para jantar ou tomar cerveja comigo, é quem eu quiser. Para privar da minha amizade. Então, quando você começa a dizer, porque o grupo tem problema, parte da empresa, o grupo tem problema. Claro, eu posso não falar com o Éder. Qual o problema? Mas na hora que eu vou jogar junto com o Éder. Acabou o problema. Do Jabá faziam isso. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Duas. Qual foi o maior jogador que você dirigiu? Segundo, escala a seleção dos maiores jogadores que você dirigiu. Não. Isso aí nós queremos, isso nós queremos. Você vai ter que fazer. Eu posso assim, falar o seguinte, que eu tiro, os que eu dirigi todos assim, né? O Romário está aqui. O Romário é gênio. O Romário é gênio, cara. Só não foi mais porque eu acho que ele não quis, né, cara? Porque ele jogou de bola é brincadeira, cara. O Romário... Então, vamos fazer o seguinte, a seleção... O Romário é gênio. E eu acho que o outro jogador, assim, que não teve o destaque, assim, que eu fui técnico, né? Mas que... Stop. Stop. Aprendi isso aqui, tem que dar audiência. Não fala inglês. Nós vamos pro break, você fala... Eu não falo inglês, cara. Depois do break. Nós vamos pro break, a gente volta e o Vanderlei responde. O Vanderlei tá dando aula de futebol, ele tem história, hein? A gente já volta, hein? Rapidinho. Mais que um time, uma equipe vencedora.
Parabéns, Cruzeiro, tetracampeão brasileiro de futebol. Precisando de um carro novo? Que tal conhecer um carro diferente? Novo Toyota Etios 2015, modelos X e Platinum, com taxa zero, 60% de entrada e 24 parcelas, com a primeira só para janeiro. Aproveite! Quer participar da promoção Sem Limites para rodar o Brasil? São 500 mil reais para você viajar para onde quiser. Amor, a gente pode ir pra Floripa. Floripa, Ilha da Magia. Ou então Manaus. A Paris dos Trópicos. Ou a Juazeiro, né? Juazeiro é a... Terra da próxima micareta. Partiu? Abasteça e participe. A cada 60 pontos no prêmio, você concorre a 500 mil reais e milhares de prêmios instantâneos. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui. Os novos salames Seara são feitos como os salames da Itália. Com Seara na mesa, a festa tá pronta. Falta só o tema. Festa do branco. Festa fantasia. Festa do pijama. Experimente Seara. A qualidade vai te surpreender. Tchau, pai. Tchau, mãe. Já volto. Não era você que queria um partidão para nossa filha? Olha aí. Mitsubishi L200 Triton 2015. Mais autonomia, maior tanque da categoria. Ou seja, anda muito tempo sem precisar abastecer. Não era você que queria um netinho? Vovô. Mitsubishi L200 Triton 2015. Toca, babu! Vai! Chuta, barrico! É minha! Vai, Balu! Que é isso? Legal! Agora os poupançudos podem andar coladinhos com você. Faça um depósito na poupança da Caixa e ganhe uma cartela com os adesivos dos poupançudos bons de bola. Nosso trabalho é trazer informação. O Kaká mereceu essa volta à seleção brasileira? E você, o que acha, hein? Sempre com a presença de convidados especiais. Na minha época, na época do Mário, pô, quase a gente se matava dentro de campo. Chegava lá fora, tá tudo tranquilo. Não perca Expediente Futebol, de segunda a sexta, 6 da tarde, ao vivo, no Fox Sports. O primeiro jogo da semifinal da Copa Total Sul-Americana entre Atlético Nacional e São Paulo foi melhor para o time colombiano. 1-0 para os donos da casa em Medellín. Agora, a partida que define o finalista rola no Morumbi. E o Atlético Nacional joga pelo empate ou uma derrota por um gol de diferença, desde que balance a rede. A gente confia muito no apoio do nosso torcedor, a gente confia muito em 50, 60 mil vozes no Morumbi que vão tocar esse time para a final do campeonato. Em caso de 1-0 para o São Paulo, penalidade máxima para saber quem vai para a final da Copa Total Sul-Americana. Esse jogo promete muita emoção. E você, claro, acompanha todos os lances de São Paulo e Atlético Nacional da Colômbia no Fox Sports 2, quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, ao vivo, direto do Morumbi. Estamos de volta aqui no Fox Sports Radio Night. O programa para, mas no break continua. O celular dele, o celular dele. Guarda a chave do carro. Tá brincando? Isso é chave de carro. Então responde. Tirando o Romário, qual foi o outro grande jogador brasileiro que você treinou? Jogador brasileiro? Eu trabalhei com o Mille foi fantástico para mim. Trabalhando comigo naquele time de 100 e poucos gols, ele foi um jogador que... Eu nunca vi um jogador com uma performance tão fantástica. Mas tem o Zidane, Ronaldo Fenômeno. Mas quem tem uma história muito legal com você, que conta isso. Alex foi uma injustiça que tem no futebol brasileiro. O Alex não jogar a Copa do Mundo. Ele merecia jogar a Copa do Mundo, cara, porque ele joga muito. É verdade que em 2003 ninguém queria o Alex lá, só você? Só eu queria. Ainda falei que pagava do meu bolso se ele não desse certo. Um jogador daquele fantástico tinha que... Escala a seleção aí, caramba. Não, seleção não. Qual foi o maior goleiro que você treinou? Qual foi o maior goleiro que você treinou? Só uma coisinha, depois de tudo isso que você falou, por exemplo, do Rogério Ceni, você acha que essa decisão de parar é muito pessoal, porque tecnicamente ele está ainda em bom nível, Vanderlei? Não é questão de bom nível. Eu vejo ele em alguns jogos que ele não tem a performance que ele tinha antigamente. Até normal, porque ele não tem mais a idade que tinha. Quando você fala uma Copa do Mundo, você está falando em 7 jogos.
7 jogos, você fala pro cara aqui, vem cá, tira aqui, vamos treinar esse cara aqui para jogar esses 7 jogos, o treinamento é diferente, específico aquilo ali, ele vai com a experiência, vai com uma série de coisas. Se eu estava vendo, estava escutando a discussão disso aí, se o São Paulo entrar na Libertadores e entender que o Rogério Ceni vai ser importante para 14 jogos, para uma Copa Libertadores, preservá-lo para a Copa Libertadores, não vejo nenhum problema com a idade. Essa questão, que nem eu fiz com o Marcos quando eu cheguei no Marcos. Porque aí eu falando, o melhor goleiro para mim que eu vi de todos foi o Marcos. Marcos foi. Bom, já temos o goleiro. Assim. Já temos o goleiro. Romário e o Miller são os dois atacantes. Não vai dar tempo. O que eu estava falando sobre o do Rogério Ceni? Jogar Libertadores da América. Aí você chegou no Marcos e você chegou no Palmeiras. Quando você chegou no Palmeiras, você falou com o Marcos também. Marcos, lembra que o Marcos machucava muito? Quebrava isso, quebrava aquilo outro. Chamei na minha sala e falei, meu filho, eu vou falar o seguinte com você. Você vai ficar 2 meses para voltar a ser um atleta, porque o goleiro esquece que ele é um atleta. Então ele só fica treinando às vezes específico, esquece que ele precisa treinar fisicamente também. O específico, eu vou ficar 2 meses com você e você vai voltar a ser o Marcos que eu conheço. Aí ele é zinza pra caramba. Eu não sei, não quero mais chegar, não quero mais jogar bola, quero aposentar. Eu falei, não, vai com calma. E aí botei 2 meses. Barrei o Diego Cavalieri, botei ele de volta, ele tomou 3 frangos no jogo contra o Guarani lá em Rio Preto. Aí o Marcos fez um contrato de 5 anos e aí foi fantástico de novo. Por quê? O Rogério Ceni só precisa, para jogar uma Copa do Mundo, se preparar, dar um refresco nele, preparar ele só para aquilo ali. Para aquele jogo. A mesma coisa vale a Libertadores, né? Como para Libertadores. Se achar que ele tem que jogar a Libertadores, tira ele, prepara ele para jogar a Libertadores com a tua experiência. Você acha que você vai treinar o Rogério, o Marcos, o Dida, tecnicamente? O trabalho espiritual ajuda, Vanderlei, nessa hora também, ou só o físico? Mais o trabalho psicológico, né, cara? De preparação emocional, psicológica. O Rogério Ceni sabe onde é que a bola vai, cara. O cara vai baixar a cabeça para bater na bola, ele sabe onde é que a bola vai. Concordo plenamente com você. Plenamente com você. Agora é o seguinte, daqui a pouco vai começar o programa do Paulo Bonfá, o Fox para Todos. Ô Bonfá, o que tá rolando aí, Bonfá? Conta pra gente. Fala, Benja! Salve, salve, amigos do Fox Sports Radio Night. Estou de olho aí no programa, mas aqui na ala norte do Complexo B, no 52º andar, onde fica o estúdio 37 do Fox Sports, já está quase tudo pronto para o Fox para Todos às 10h30 da noite. Olha só esse objeto, que não vou explicar agora o que está fazendo dentro do nosso cenário, mas vou confirmar para vocês os nossos convidados totalmente excelentes. José Simão, o presidente do País da Piada Pronta, vai estar aqui conosco. Aloysio Chulapa, figuraça, o rei dos Danones, estará presente, assim como o guitarrista e goleiro do Sepultura, que você tanto adora, Andreas Kisser, vai completar a nossa escalação. Temos muitas surpresas pela frente, temos várias coisas que eu não vou contar. É logo depois do programa, aguardo vocês aqui. Valeu, até já! Hello. Muito legal, isso é muito legal, Bonfá. Daqui a pouco estamos aí na espera aí para te assistir. Ô, Éder, você jogou muita bola, Éder. Você não pode vir aqui sem receber a homenagem. Eu te enganei também, né, velho? Você enganou, né? Você enganou. Não, peraí. Só me dizendo, posso dar licença? Vocês estão falando de Romário, de todo mundo, Miller e tal. Vocês não me perguntaram, mas eu quero falar. Reinaldo. Eu acho que muito obrigado. Perguntou de que eu dirigi. Né? Pois não, tudo bem. Eu joguei, meu ídolo sempre foi o Buião. O Reinaldo, meu amigo, eu nunca vi jogador igual aquele na minha vida. Eu já falei aqui, na minha opinião, o Reinaldo jogou mais que o Romário. Na minha opinião. Romário fala que. Você me perguntaram jogadores que eu dirigi. Não. Agora, se você perguntar jogadores que eu vi, aí é outra história. Pelé era bom também. Mas nós fizemos uma pequena homenagem para você. O Reinaldo, que está falando, é um patamar acima do Romário. Reinaldo, sim. Vamos ver essa homenagem pro Éder Aleixo que ele merece. Roda aí. Beleza. Na época dos pontas, ele foi referência. Habilidoso e inteligente, tanto que também tinha facilidade para jogar no meio-campo, função que desempenhou já mais experiente. Integrou uma seleção inesquecível e jogou muito na Copa da Espanha. Por times, conquistou títulos por Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foi realmente craque, acima da média por onde passou. Chute poderoso, capaz de fazer adversários tremerem. Já pensou quanto valeria um Éder Aleixo hoje? Sem dúvida, ele valeria muito, muito mesmo. Um camisa 11 e sempre foi nota 10. Um gênio da bola, que um país com memória
deve cultuar. E aí, galera? Belo texto do Rogério Micheletti, é isso mesmo, Éder. Você jogou muito, Éder. Enganei, mas tudo bem. Mas o Éder jogou no Grêmio também, né? No Grêmio ele foi tocado pelo Paulo Zidoro. Eu comecei no América e depois de 3 anos. Eu rodei, depois virei um cigano. Mas jogou na Inter de Limeira. Na Inter por 2 vezes, na União São João por 2 vezes também. Aí eu fui até os 38, 39 anos, né? E Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, né? Você bate uma bola ainda? De vez em quando, mas eu não tenho, eu gosto de jogar futebol, mas eu não Eu só queria, futebol, antes de acabar o programa, fazer um agradecimento pro Vanderlei. Porque eu não sei se ele trouxe a fantasia da Carmen Miranda. Tá lá no carro. Inclusive, Vanderlei, como você bem disse aqui, se não fosse você ter chegado no Flamengo, o Flamengo cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro, e eu concordo plenamente. A torcida do Flamengo deveria agradecer 2 pessoas em especial. Primeiro, você que está ali dentro de campo. E segundo, eu, que fiz o trabalho de psicologia reversa. É verdade. Eu joguei abaixo a estima dos jogadores do Flamengo e motivei os Deixa eu só corrigir, porque quando eu falo se eu não tivesse chegado, o Flamengo teria caído, como técnico eu chegar. Mas preste atenção, a diretoria fez um trabalho fantástico de... Mas tinha caído, Vanderlei. Eu sei, mas é que eu estou falando a minha posição como técnico de ter olhado o que estava acontecendo, mas os jogadores entenderam, porque ele fala assim, os jogadores tiraram também o Flamengo da confusão. Por quê? Eles entenderam que eles não eram os melhores e encaixaram uma situação que é difícil no Flamengo. Você falar, olha aqui, vocês não são os melhores, mas vocês vão ter que jogar dessa forma aqui. É difícil você conseguir fazer. Então, os jogadores foram fazer, a diretoria foi fantástica. E aí vou confidenciar o seguinte, o Flamengo, em 2016, vai se tornar a maior potência do futebol brasileiro. Podemos anotar isso? Pode anotar. Você está dizendo que do ponto de vista econômico? Econômico. Eu estava achando que o Corinthians ia ser. O Flamengo tem o seguinte, essa diretoria são sérios, não estou dizendo competência, são sérios. Não vou entrar no mérito de competência, que eu vou discutir a outra, eu não quero entrar no mérito aí. Mas essa diretoria competente está pagando, tá certo? E agora nós temos essa possibilidade de fazer um time forte para essa temporada. E em 2016 muda a receita. O Flamengo tem uma situação que eu acho que é uma situação que hoje se tornou uma realidade do futebol brasileiro. Não só o Flamengo, tem que ser Corinthians, Santos, chama-se sócio-torcedor. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores pelo Brasil. Então, o Inter tem 112, o outro tem 100, o outro tem 70. O Flamengo tem que bater... Potencial para ter 500. Para ter 150, 170. Esse é o direcionamento do Flamengo. Nós estamos estourados. Sócio-torcedor. Nós estamos estourados com o tempo. Fala só um negócio. O Palmeiras te procurou antes de contratar o Dorival Júnior ou não? Antes de quê? Antes de contratar o Dorival Júnior. Esse ano. Agora? Antes de você ir para o Flamengo. O Palmeiras me procurou antes do argentino. Do Gareca. Antes nós tivemos conversando. Tive conversa com o Bonora na minha casa para ir para o Palmeiras. E por que não virou? É verdade que o Paulo Nobre que não quis? Não sei por que não virou. Porque eles optaram por outro profissional. A única coisa que eu não gostei muito nessa situação é que de entrevista com um profissional do meu nível não tem mais entrevista. Ou você contrata ou não contrata. Bom, essa coisa que não vira mais. Olha, foi muito legal. Queria agradecer demais o Éder Aleixo. Éder, sensacional. Agora posso ficar 10 anos sem vir aqui, até o cabelo crescer. Não vai, deixa de ser sacana. E agradecer também ao Luxemburgo. Obrigado, Éder. Obrigado a vocês também. Eu aprendi muito com o Luxo aqui. E eu também, Luxo, pode ter certeza que eu te acho o melhor do Brasil ainda. Obrigado. Depende de você dar sequência aí. Obrigado, Vanderlei. E, o que eu falei é verdade, hein? Se jogasse hoje, com liberdade que esses caras têm de jogar em campo hoje, esses golzinhos que você fazia, esses golzinhos de... você ia fazer muito mais. Eu queria ficar numa barreira com o Éder Aleixo. Obrigado, mano. Obrigado, Pascoal. Por tudo aqui eu não agradeço. Fox Sports Radio Night. Agora eu fico com o Paulo Bonfá com Fox para todos. Valeu, gente. Amanhã tem mais aqui, 13h, hein? Mais que um time, uma equipe vencedora. Parabéns, Cruzeiro, tetracampeão brasileiro de futebol.
As entrevistas mais exclusivas, as melhores informações do mundo esportivo, os pontos de vista mais irreverentes e a notícia com uma pitada de humor. Fox Sports Rádio, de segunda a sexta, 13h, ao vivo, no Fox Sports. I'm giving you a night for to tell you how I feel. I'm gonna drive you through the night, down the hills, to tell you how, tell you how. I'm giving you a night for. Nosso novo smartphone à prova d'água tira fotos incríveis mesmo em ambientes com pouca luz e tem bateria de até 2 dias de duração. Novos Sony Xperia Z3 e Xperia Z3 Compact. Surpreenda-se com o melhor. New fragrance, new perspective. Lacoste Live for Men. Quando o ídolo precisa aparecer, a promessa acontecer, o gringo resolver, o santo fazer milagre, a dupla quer mostrar ao que veio, o matador acertar o alvo e o paredão garantir a vitória. Numa final com tantos personagens, quem será o protagonista? Copa do Brasil, segundo e decisivo jogo da final, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Nesta quarta, ao vivo, a partir de 21h, no Fox Sports. Toca, Babu! Vai! Chuta, Barrico! É minha! Vai, Balu! Que é isso? Legal! Agora os poupançudos podem andar coladinhos com você. Faça um depósito na poupança da Caixa e ganhe uma cartela com os adesivos dos poupançudos bons de bola.